Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre muito gratificante reencontrá-los para darmos continuidade aos nossos estudos, nossas pesquisas, dessa fecunda obra, A Vida do Mundo Espiritual, que veio à luz da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, esse grande apóstolo de Jesus, esse grande benfeitor, orientado pelo grande trabalhador do bem, André Luiz, esse benfeitor admirável. Estamos estudando o livro número 5 dessa maravilhosa obra, chamado No Mundo Maior. Hoje vamos estudar o capítulo 13 dessa obra, chamado de Psicose Afetiva. Só lembrando que no capítulo 12, chamado de Estranha Enfermidade, estudamos o caso do irmão Fabrício, que, em função da sua ganância imensa por bens materiais, negou, no leito de morte, um pedido do pai em favor dos 4 irmãos menores, crianças, assistência, já que o pai deixou uma bela herança, e ele, com olho só na ganância, ignorou os irmãos que morreram à míngua, todos eles. Em função desse complexo de culpa imenso e a falta de auto-perdão, a saúde dele veio derrocada, e o final foi muito dramático, mas que sempre os filhos de Deus, por mais que cometamos erros graves, sempre serão assistidos pelo Pai. Então, trazido grandes lições e mostrando a importância do perdão, também do auto-perdão, que, afinal de contas, somos todos nós no caminho, somos todos ainda mendigos da luz e precisamos do arrimo do Pai, mas mais do que isso, e compreender que somos falíveis e que precisamos melhorar. Toda a obra da doutrina espírita, ela é baseada no Evangelho de Jesus, esse código de moralidade mais sublime que existe, em que foi portador Jesus, através do Pai de todos nós, de Deus, com a finalidade de aclarar a consciência, despertar a alma humana na busca da excelsitude da felicidade. Toda a obra, a doutrina espírita, é baseada no Evangelho redivivo de Jesus. Então, estudar uma obra de André Luiz ou qualquer uma outra obra é reviver esses conceitos na prática, ver à prática esses conceitos do Evangelho de Jesus. E essa obra é maravilhosa, que traz muitos recados e traz várias situações que nós conhecemos ou que outros viveram essas situações ou que nós estamos vivendo. E são orientações de como proceder diante dessas situações, né? Então, é uma obra maravilhosa. Lembrando que essa obra é fruto de um período de trabalho de André Luiz, sob a orientação de Calderaro, esse benfeitor, que trabalha casos limítrofes de situações tão dramáticas, que André Luiz denomina de psicologia iluminativa, que busca casos dramáticos que levam criaturas a quase suicídio, a loucura, algo assim, né? Em função de desatinos da alma humana. Então, começando, então, esse capítulo 13, Psicose Afetiva, André Luiz vai tratar uma situação muito interessante de uma irmã quase suicida. Nós vamos ver o porquê dessa situação quase suicida e certamente vamos trazer conceitos importantes a respeito, por exemplo, da reencarnação. Entender alguns instrumentos da reencarnação, por que viemos com provas difíceis, e às vezes provas, e às vezes também são expiações, e às vezes a doutrina nos coloca isso também. Às vezes são solicitações nossas, para que possamos vencer barreiras e dar um salto no nosso processo evolutivo. Então, diz assim Calderaro, diz assim André Luiz: seguindo Calderaro, que é o orientador, fomos em plena noite atender uma infortunada irmã quase suicida. Gente, é importante a gente entender o seguinte: o suicídio é talvez um dos crimes mais graves que se comete, porque você está tentando contra a sua própria vida que Deus lhe deu. Então, é preciso estar num estágio de desespero muito grande para se tentar o suicídio, até porque nós sabemos das consequências nefastas demais de alguém que tem a coragem de atentar contra a sua própria vida. Quem desejar saber, leia o livro Memória de um Suicida, que é uma das obras mais importantes, segundo Chico, uma das 15 obras mais importantes, melhor, é uma das obras mais importantes da doutrina espírita, dito por Chico, e que tem informações pormenorizadas
da obra da Lavra Mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira. É uma obra interessantíssima, através do espírito de Camilo Castelo Branco, um poeta português do começo do século, que se suicida. E tem ensinos importantíssimos. Eu acredito que alguém, depois que lê Memória do Suicídio, tenha a capacidade ou coragem de cometer o suicídio, porque tem implicações gravíssimas. Não só aborda isso, é uma obra riquíssima, com muitos aspectos da cristandade, da história da cristandade, vale muito a pena ler. Então, essa irmã, qual André Luiz foi na Companhia de Calderário assistir, era uma irmã quase suicida, e ela estava, portanto, programando o suicídio para aquela noite. Era uma situação desesperadora. Imagina o estado da alma dessa criatura. Devia ter passado um desengano muito grande, ou uma aflição muito terrível, para chegar a um estágio desse. Bom, diz então André Luiz que penetramos na residência confortável, por enquanto muito modesta, era uma pessoa pobre, mas a casa organizada, né? Percebendo a presença de várias entidades infelizes. Aí vem a primeira observação importante. Ora, se existiu várias entidades infelizes na casa, é porque o estágio dela, o estado dela era desesperador. Porque mesmo a pessoa tendo méritos, na hora que se chega a um estágio de desespero como esse, você cria afinidades. Por afinidade, você chama as entidades infelizes. Nós já vimos nos casos de suicídio que todos os casos de suicídio, as entidades infelizes estão ali para vampirizar o corpo, para vilipendiar o cadáver, sugar as energias, o próprio sangue da própria vítima. Uma situação dramática. E mais, a criatura que se suicida, está dito lá no Suicídio de Noé, não sei se estão lembrados, foi estudado já numa dessas obras de André Luiz, as entidades infelizes estão próximas, e é tão dramático o estado de espírito de quem se suicida que ele sequer consegue captar a assistência dos emissários de Deus que estão ali para ajudá-lo. Ele não consegue captar. O estado de desespero é tão dramático que a sintonia que eles criam são com as entidades das sombras, que não só o vilipendiam o cadáver, sugam as energias, perturbam profundamente e o levam, essas entidades, com essas criaturas que mantêm seu poder, abusando delas, perturbando elas. É uma situação dramática. Por isso mesmo essa irmã, que denomina-se Antonina, vamos ver que ela é uma pessoa que tem méritos, mas em função da circunstância de seu desespero, as entidades infelizes foram atraídas para a casa dela, como sendo abutres que buscam uma carniça. Exatamente isso. São atraídos pelo desespero. São chamados para esse momento de dor e de angústia. Né? Muito bem. Calderário pareceu apressado. Ou seja, Calderário entendeu a gravidade da situação e não trouxe grandes explicações, em princípio, André Luiz, como normalmente ele faz. Não. Ele tomou providências e pronto. De André Luiz, que acompanhou ele, por minha vez, até o humilde aposento, que era uma causa modesta, era uma casazinha limpa, organizada, mas muito modesta, onde fomos encontrar uma jovem mulher em convulsivo pranto, em desespero total, dominada pelo desespero incoercível. Estava numa situação dramática de desespero, por isso chegou a pensar em suicídio, outro a dizer, é um momento extremado. Mais as pessoas que têm um coração voltado para o bem, chegar a uma situação dessa, isso é uma coisa muito grave, muito difícil. Você ter coragem de pensar, de atentar contra a própria vida. Né? Então, ela estava, segundo André Luiz, em desespero incoercível. A mente dessa pobre mulher, e já falei, chama-se Antonina, acusava extremo desequilíbrio. Esse desequilíbrio nós já vimos, quando a mente está em desequilíbrio, nós podemos imaginar que a mente é que comanda o corpo, através da pineal. Nós já vimos isso lá atrás, na Orlando Luiz. Ela é quem comanda tudo. Se a mente é quem dirige o corpo físico, naturalmente também o corpo espiritual, o perispírito. A mente em desequilíbrio, desequilibra todo o corpo. É de onde promana todos os conhecimentos, é de onde promana todos os comandos para o corpo. E se a mente está em desequilíbrio, certamente todo o corpo físico e o perispírito dela também estará em desequilíbrio. Né? Também acusava extremo desequilíbrio, que se estendia por todos os centros vitais de vida do campo fisiológico, do corpo físico. Todo esse desequilíbrio, essas energias deletérias eram jogadas por todo o corpo, que sofria as consequências do desequilíbrio da mente. Mente desequilibrada a certeza de todo o desequilíbrio passar para o corpo, que eu não volto a dizer de onde vêm as determinações do espírito. Né? O nosso corpo reverbera ou fala aquilo que a mente está falando. Estou falando agora a vocês, irmãos queridos, mas é obedecendo ao comando da minha mente. Nosso corpo apenas reproduz o que a mente determina. Né? Muito bem. Pobrezinha, disse Calderaro comovidamente, lastimando a situação daquela pobre mulher.
Não lhe faltará a divina bondade. Vejam bem, ela está em profundo desequilíbrio? Está. As entidades infelizes estavam lá? Estavam. Entretanto, ela tem méritos. E é importante entender isso, que nós vimos casos, estudamos nessa própria obra, em que situações tão dramáticas que, mesmo com assistência dos emissários de Deus, a criatura que está sendo assistida não capta, não tem sintonia. Dado o estado de dramaticidade, mais, porque o próprio espírito é réprobo. A faixa vibracional não consegue captar. A situação dessa jovem amiga de Antonina, ela estava em desequilíbrio? Estava, mas ela tinha méritos, portanto, era uma alma sensível e tinha a capacidade de assimilar as informações. Portanto, estava lá. É tanto que ela tinha méritos, estava lá. Calderário, certamente, encaminhado através de um pedido de socorro, né? Um pedido de socorro, um processo de socorro feito, às vezes, pela própria família, e estava ali para assisti-la, a prova que tem méritos. Caldera foi até lá, em nome dessas entidades venerandas, lembrando que lá no começo desse livro fora dito que o próprio Calderaro é subordinado a uma instituição que existe no mundo espiritual, intermediário, que desenvolve trabalho dessa natureza, onde chegam esses pedidos, e ele comandada por Eusébio, vocês estão lembrados da palestra de Eusébio lá no começo, né? Portanto, há um processo de intercessão, alguém interviu por pedir socorro para essa jovem, né? E ele estava lá para isso. E essa cena dramática era grave, porque, de pronto, a gente vai ver que Calderaro não se deteve, em princípio, na explicação dos porquês, como normalmente faz, foi, de imediato, prestar assistência àquela moça que estava numa situação dramática. Muito bem. Disse ele, não lhe faltará a bondade. Tudo preparou, disse agora Calderaro, André Luiz, tudo ela preparou, de modo a fugir pelo suicídio nesta noite. Ela preparou-se para suicidar naquela noite. Tão dramático era o estado que essa moça se encontrava. Entretanto, as forças divinas, olha aqui a intercessão, as forças divinas nos auxiliarão a intervir, ou seja, ela tem méritos e consegue perceber por sintonia a assistência dos filhos de Deus, as forças divinas, ou seja, alguém intercedeu por ela, por isso está lá. É importante também entender, à luz da obra de André Luiz, que essa intercessão pode vir direto do amigo espiritual, diante de um amigo, um familiar querido, uma mãe, alguém, ou ainda, está lembrado que foi dito lá nos mensageiros, de que todos nós passamos por um processo de monitoramento da colônia espiritual da qual viemos, encarnamos? É o monitoramento. Não visando nos cobrar, mas visando nos orientar e nos auxiliar para cumprirmos a programação que for estabelecida antes da encarnação, certo? Na erraticidade, certo? Então, essa assistência, André Luiz não pormenoriza mais agora de novo, porque isso já foi dito lá atrás, ele não costuma repetir conceitos, mas isso é fato, né? As forças divinas nos auxiliam a intervir. Colocou a mão direita, a destra, sobre a fronte da irmã, em lágrimas, esclareceu. Aí sim, ele começa agora a fazer um perfil. Quando ele começou a aplicar os fluidos celestiais naquela jovem moça em desespero, quando a assistência começou, para que ela estava precisando de urgente assistência, ele começou, então, a explicar os porquês, as razões pela qual aquela jovem moça estava numa situação tão desesperadora, ao ponto de pensar em suicidar naquela noite. Disse, olha, é Antonina, disse Calderaro de Luiz. Abnegada companheira de luta. Olha a observação de Calderaro. Ela é uma abnegada companheira de luta. Isso significa o quê? Todos nós que desenvolvemos trabalho no campo do bem, que temos um coração voltado para o bem, somos instrumentos da espiritualidade amiga, às vezes sem saber. Se alguém nos pede uma ajuda ou estamos diante da situação dramática de alguém e nós somos movidos a fazer um ato de caridade, nós somos instrumentos do bem. Deus assiste a seus filhos o homem através do homem, através dos espíritos mais capacitados, mais orientados, a quem tem capacidade de ajudar. Então, somos intuídos, muitas das vezes, para prestar socorro, prestar, desculpa, uma ajuda a alguém em estado de necessidade, pelas entidades mais elevadas, nós somos instrumento, às vezes inconsciente. Portanto, ele diz que Antonina era uma abnegada companheira de luta, portanto, ela era um instrumento da espiritualidade.
de assistência mútua. Nós vamos ver que é a história dela, que era uma trabalhadora, uma abnegada moça, que cuidou da família, dos irmãos, etc, etc, etc. Então, ela tem méritos, é importante entender já isso. Dizer, Antonina é uma abnegada companheira de luta. Aí começa a historiar a situação dela para mostrar por que ela chegou ao estado de desespero e chegou a pensar e até comprar o material para se suicidar. Órfã de pai, desde muito cedo, iniciou seu trabalho remunerado, ou seja, trabalhar para sobreviver aos 8 anos, gente. Na infância. Uma criancinha que deveria estar brincando, se pudesse. Não, 8 anos já está cuidando de ganhar o ganha-pão para sobreviver. Mas não só ela, não. Aos 8 anos, para sustentar quem? A genitora, quem? A viúva do paizinho dela, que tinha morrido. O pai dela tinha morrido, porque ela tinha muito jovem. Ela ficou órfã muito cedo, né? Ela foi um pai bem criancinha, porque com 8 anos ela começou a trabalhar para ajudar a mãezinha, que era viúva, e uma irmãzinha mais jovem do que ela. Imagina, uma criança com 8 anos com a responsabilidade de sustentar a mãe e a irmã. Imagine, 8 anos, uma criança. Imagina um sacrifício, o esforço dessa criança, que vida dura, difícil que essa criança teve, essa moça teve desde o começo. Passou a infância de Calderaro, que trabalhou desde a infância. Criança, até os 12 anos é criança. A infância e a primeira juventude em sacrifícios enormes. Imagine, uma criança devia estar na escola, brincando, na sua formação do corpo ainda, ter que sacrificar horas a fio para ganhar o pão de cada dia, sob pena de perecer por fome, por miséria. Não é fácil. Ignorando as alegrias da fase risonha da menina e moça. E ela não teve infância de criança, porque ela não conseguiu brincar na sua formação, nem ter recursos para ter direito a lazer. Não, ela precisava sobreviver. Ela não teve infância. E a mocidade, a primeira mocidade da adolescência, também foi assim, coitada. Foi uma vida de esforço muito grande, não só para sobreviver, mas para ajudar a mamãe dela, viúva, e a irmãzinha mais nova do que ela. Então, um esforço sobre-humano. Aos 20 anos, disse Calderaro. Antonina perdeu a mãezinha. Você imagina, ela já era órfã de pai. Ia lutar para cuidar da mãe e da irmã, mas com 20 anos perdeu, só ficou ela e a irmã. A mãezinha morreu, né? Pela morte, e não obstante seus formosos ideais femininos. Que formoso ideal feminino? O que é que uma menina de 20 anos imagina e sonhava? Notadamente, esse livro é da década de 40. Sonhava em casar, em ter filhos, de ter um lar, de ter uma família, de ter uma formação decente, de estudar, enfim. Esse era o sonho que ela tinha, né? Os famosos sonhos ideais femininos, né? Foi obrigada a sacrificar-se. Ela que ia sacrificar desde 8 anos de idade para ajudar a mãe e a irmã, pela irmã, já que a mãezinha dela morreu. E a irmã só tinha ela, de arrimo, de apoio, de ajuda, né? Às vezes, um casamento. Ou seja, normalmente um casamento, e todos nós sabemos disso, é preparado por afinco pela família. Pai, mãe, avô, tal. Não tinha ninguém. A irmã mais nova dela só tinha ela, para ajudar, para trabalhar, para sustentar e para ajudar no casamento da irmã. E ela fez tudo, como sempre. Aliás, desde os 18 anos, ela sacrificava para ajudar a mãe e a irmãzinha. Bom, realizado o casamento, Antonina procurou afastar-se. Bom, minha missão, pensou ela, está cumprida. Cuidei da minha mãe, desde 18 anos, cuidei da minha irmã, agora casou, vai seguir a vida dela, eu vou seguir a minha, pensou ela. Para tratar a própria vida, para alimentar algum sonho, porque, afinal de contas, era uma jovem que nunca teve direito a divertimento, não, da própria vida. Muito cedo, para tratar da própria vida. Muito cedo, então, verificou que seria impossível, porque o esposo da irmã, a única irmã, a única familiar que ela tinha, que era a irmã, né, se caracterizava por nefanda viciosidade, era um viciado. Ele, constatado assim que ela casou, que a irmã casou, que ela achou que podia cuidar da vida dela, infelizmente não foi possível, porque a irmã casou com um homem viciado. Ele era perdido nos prazeres inferiores, gostava de frequentar os lugares difíceis, baixo meretriz, se embriagar, entregava-se habitualmente à embriaguez, era um alcoólatra, diariamente, bebia diariamente, e retornava para casa tarde da noite. Né? Pior, quando voltava, tarde da noite, desalojando todo mundo, chegava batendo na esposa, batendo nos filhos, insultando todo mundo, agredindo com palavras, ou fisicamente. Imagina o desassossego numa família. Ainda mais nós vamos ver que a irmãzinha dela tinha 4 crianças pequenas. Imagina que infortúnio é ter um pai que gasta os recursos com bebedeira, e se embriaga, chega em casa batendo em todo mundo,
gritando, açoitando, enfim. Sensibilizada Antonina com a situação da irmã e dos sobrinhos, né? Ante o destino da companheira, da irmã, nossa dedicada amiga permaneceu em casa. Veja que o que aqui agora foi mostrado até agora, que André Luiz foi na companhia de Calderaro, atendeu a irmã que estava para suicidar. De pronto, a situação era tão dramática que, de imediato, Calderaro já prestou bem socorro a ela. Mas depois foi contar a história, explicar os porquês e está aqui nos falando da situação dessa pobre jovem, né? Depois desse esforço todo, né? Muito bem. Então, ela, quando viu que a irmã estava sofrendo imensamente com as crianças, com aquele marido violento, alcoólatra, etc., eles iam ficar na casa, afinal de contas, não podia abandonar a irmã numa situação como essa. De novo, ela renunciou a si própria. Ela renunciou a si própria para cuidar do próximo. Lembra que ela cuidou da mãezinha antes, depois cuidou da irmã, e agora continua a cuidar não só da irmã, mas dos 4 filhos da irmã, os sobrinhos, né? Muito bem. E renúncia silenciosa, renunciando de novo a ela, quando renunciando a si própria, aliviando-lhe os pesares de quem? Da irmã, e auxiliando a criar os sobrinhos e assisti-los. Ou seja, ela passou a ser uma tia-mãe, praticamente, da irmã e também das crianças, já que o marido não assistia a família adequadamente, agredia-os, inclusive. Corriam os anos, e ela continuava lá na luta dela, tristes e vagarosos, ela que até então, desde a infância, só tinha colhido sacrifícios, só. Não tinha direito até então a nada, a ter prazer, descanso, nada, não ter vida pessoal. Os anos tristes e vagarosos, quando a Antonina conheceu certo rapaz, necessitado de arrimo, ou seja, mais um que chegava à companhia dela em busca de socorro, de ajuda, né? De arrimo, de ajuda, a sustentar pesado o esforço para manter-se nos estudos. Ser um rapaz pobre, muito pobre, precisava de ajuda para comer, para se vestir, porque precisava estudar. E não tinha condições materiais. Imagina, né? Foi valer de quem? Daquela pobre que já tinha um encargo de cuidar da irmã, de mais 4 sobrinhos, e ainda ajudar na pacificação do cunhado, embriagado, violento em casa. Imagine só. Mas, coração nobre como era, né? Identificaram-se pela idade, a mesma idade do rapaz, ela tem a mesma idade, ela nunca tinha desenvolvido com ninguém, descobriu a idade, achou o rapaz da mesma idade, e pela comunhão de ideais, pensavam mais ou menos a mesma coisa, sentiam as mesmas coisas, gostavam das mesmas coisas, e eram pobres igualmente. Ela mais experiente, acostumada a assistir a família, e ela chegou, olha, eu não preciso de mais de ajuda, eu preciso estudar, mas não tenho onde ficar, não tenho comida, não tenho vestuário, e ela já era muito sacrificada e, nobre como era, se dispôs a ajudar esse jovem que ela se afeiçoou por ele. Devotada e nobre, como sempre, correspondeu-lhe a simpatia. Ou seja, decidiu ajudá-lo na sua luta, né? Mais um que ficou sob a tutela dela, convertendo-se em abnegado irmão do jovem. Se assistiu sobre todas as formas esse rapaz. A companhia dele, de algum modo, projetava a abençoada luz de solidão e sacrifício. Então, ou seja, ela tem uma vida inteira de sacrifício, mas também de solidão. E, de alguma sorte, a companhia daquele rapaz, não obstante sobrecarregá-la com pedido de ajuda, ele não explica aqui, mas dá a entender, e arrimos-se de ajuda, comida, alimentação, assistência, enfim, orientação, enfim, moradia, era quando mais sacrificado do ponto de vista econômico, mas pelo menos a parte da solidão, que era um vácuo no coração dela, afetivo, pessoal dela, foi de alguma sorte atendida, e ela achou bom isso, porque de repente alguém da mesma idade dela, que pensava igual a ela, sonhava em um dia ter um lar, ter uma casa, alguma coisa. Então, ela, de alguma sorte, ficava alimentando isso e, ao mesmo tempo, o desejo de ajudar a quem procurava, e aquele rapaz também recebia toda a assistência. Repartindo o tempo e as possibilidades entre a irmã, os 4 pequeninos sobrinhos, e o rapaz, que é o copartícipe de sonhos fulgurantes. Se era copartícipe de sonhos fulgurantes, é porque certamente eles prometiam um ou outro essa felicidade. Ele é copartícipe de sonhos fulgurantes. Eles sonhavam juntos ter um futuro. Ora, você está passando uma dificuldade muito grande, mas você está estudando, meu amigo. Você está estudando, vai ter um futuro. Continue, vamos lutar juntos, vamos aqui. Ou seja, eles sonhavam, eles pretendiam, eles desejavam isso, e todo o esforço era verificando a aventura futura, não naquele momento, não. Naquele momento só era luta, só era angústia, só era dor, né? Mas ela, nobre como sempre, acreditando daquele jovem que fazia tanto esforço,
poderia um dia, junto com ela, organizar um lar, ela apostou tudo. Então, portanto, deixar claro que eles dois tinham sonhos, sonhavam, ele prometia isso a ela, consagrava seu trabalho redentor de cada dia. Esse era o estímulo que ela tinha, esse era o alimento da sua alma, do seu espírito, para continuar a luta, o esforço sobre-humano de uma jovem de 20 anos para ajudar, volto a dizer, a irmã com o marido violento, os 4 sobrinhos, e mais aquela criatura que o buscou, também precisando de ajuda dela. Animado e feliz, né? Animado e feliz. Diante dessa perspectiva vindoura, nós estamos passando muita dificuldade, mas vindouramente, vamos aguardar que no futuro vem coisas, seria o fruto do trabalho desenvolvido naquele plantio, né? Idealizava ela também obter, idealizava também obter um dia a coroa da maternidade. Era o sonho de toda mulher, notadamente naquela época. Hoje, naquela época também o era, na década de 40. Né? Então, a mulher queria ser mãe, se casar, ter um lar singelo pobre, porque ela era pobre, e o rapaz era o pobre, um se prometia ao outro esse futuro, ele estava estudando, era a perspectiva vindoura. Um lar pobre, mas digno, né? mais suficiente, para caber a felicidade dos corações para sempre unidos diante de Deus. Está claro aqui que ela ajudava aquele rapaz e havia reciprocidade de sentimentos, pelo menos aparente. Né? Havia uma promessa mútua de que a luta era dura, mas colheria os frutos na frente. Muito bem. Todavia, Gustavo, que era um rapaz, que se valeu de sua amorosa colaboração durante 7 anos, gente, não é pouco não, 7 anos, ele ficou sob a tutela, a proteção e a ajuda dela, ela ajudando aquele camarada que não tinha condições materiais, não tinha condições nada, econômica nenhuma, e ela ajudando possivelmente nos livros, ajudando possivelmente na alimentação dele, dando toda a força, dando força para ele continuar estudando. Ele buscou ajuda e ela correspondeu. Os dois fazem esse sonho. Muito bem. Após a jornada universitária, que se formou, né, sentiu-se demasiadamente importante. 7 anos vivendo sob a tutela dela, ajuda, faz o sonho juntos. Mas achou. Formou-se agora, ignorou o passado. Ignorou que ele deu guarida, que ele deu apoio, que ele deu ombro amigo, né, para ligar seu destino a uma modesta moça. De repente, se achou muito importante. Como? Né? Eu vou ter o meu futuro com uma pessoa dessa natureza. Independente de titulado, seja formado, com título na mão, passou a notar que Antonina não era fisicamente, até então ele nunca achou que ela não era atraente para ele fisicamente, a companheira que seus propósitos reclamavam. Só passou a notar isso depois que precisou mais dela, depois que se formou. Até então era maravilhosa, era companheira, sem uma reclamação, mas a partir dessa formatura, passou a achar que ela fisicamente não era tão atraente, tão bacana e tal. Muito bom. Exibindo um diploma de médico, se formou, agora era médico, depois de 7 anos de ajuda de Antonina, e sentindo urgente necessidade de constituir um lar, ignorou as promessas que foi feita a Antonina lá atrás, que fez com que ela se estimulasse a lutar noite e dia para ajudá-lo, para ele conseguir se formar. Né? Muito bem. Construir um lar com um grandioso programa de vida social, de repente se achou que poderia ser uma pessoa muito importante, desposou, casou, de repente, com a jovem possuidora de grande fortuna. Ignorou a pobre da Antonina, que ajudou durante 7 anos, que fazia sonhos juntos, etc. Menosprezando o coração leal que o ajudara nos instantes incertos. Se não fosse por ela, muito provavelmente ele não teria conseguido terminar a faculdade. Não tinha condições materiais, condições de comprar material, possivelmente livro, ajuda nem alimentos. Mas toda essa luta e os sonhos juntos, porque eles namoravam, etc., e o sonho de ventura foi colocado de lado, já que ele se formou agora médico, se achava muito importante. Não podia um médico casar, ele começou a achar que não era bonita, não tinha condições de... Ela não tinha capacidade intelectiva, enfim, para estar ao lado dele. Né? Muito bem. Fundamente humilhada, ela ficou. Imagina a surpresa de alguém que alimenta o sonho, ajuda, de repente casa e... Como assim? Humilhada, nossa desditosa irmã procurou ao jovem lá, o nosso amigo Gustavo, procurou ele, né? Mas foi recebida com encarnecedora frieza, ou seja, ele recebeu-a com desprezo,
um escárnio, né? Disse ele, Gustavo, com presunção repulsiva, ele chegou lá, foi agressivo com ela, repulsa com ela, ignorou-a, transmitiu a novidade, disse friamente a ela, sem minhas palavras, asperamente, foi grosseiro mesmo com ela, grosseiro, insensível. Necessitava pôr em ordem os negócios materiais que eles diziam respeito. Poxa, o cara estava lá, quase não conseguia comida e alimentação, chegar na universidade, foi ajudado por tantos anos, agora está pensando em negócios grandes que ela não era importante. E por isso, que precisava de negócios materiais importantes, por isso escolheram o melhor partido. Olha, você não é bom partido. Eu me equivoquei, esses 7 anos eu não enxerguei, mas agora eu preciso de um bom partido. E você desse bom partido. Imagine qual é a pancada psicológica de uma situação dela, o efeito psicológico de uma situação como essa, de alguém que nunca teve felicidade, que desde os 8 anos trabalhou para ajudar a irmã, a mãe, desde os 8 anos. E depois ajudou esse rapaz 7 anos, alimentando Ventura, né? De repente, descartada de forma tão grosseira e vil como ele fez. Né? Então, foi um impacto imenso para ele. Bom, além disso, disse ele, declarou sua posição, que a posição dele agora como médico requeria uma esposa que não, olha que brutalidade, que insensibilidade, que não procedesse de um meio de atividades humilhantes. Ela devia ter uma atividade muito humilde, né? Não sei, não diz aqui qual era a profissão dela, mas imagine se fosse uma faxineira, fosse uma funcionária modesta, aí não podia ser esposa, de repente, de um médico. Foi isso que ele passou na cara dela, né? Assim, a limpo. Foi assim, foi pay-puff, né? Não foi fácil, né? Pretendia alguém que não fosse operário de laboratório, que não tivesse mãos calejadas com calos, olha aí, nem fios prateados na cabeça, de sofrimento, de luta, de noite acordada, de carga excessiva de trabalho. Alguns fios já estavam brancos, e ele não podia ter uma mulher, uma esposa com fios brancos, e com calo na mão, porque ele agora é um médico importante. Né? A moça tudo ouviu, debulhada em lágrimas. Imagina um choque imenso uma situação como essa. Qualquer um de nós se colocasse no lugar dela, imagina o desespero que essa moça tinha, até porque, volto a dizer, ela nunca teve alegrias. Não, foi sempre ela que ajudou os outros. Nunca teve uma vida uma vida de algum conforto. Não, passou a vida lutando pelos outros. Bom, a moça ouviu, lembrando lágrimas, sem reação. Ela não foi agressiva com ele, ao contrário dele, que foi altamente agressiva, ela não foi. Não, mostrava o valor que ela tinha. E tornou a residência, voltou para casa profundamente triste, onde minada pelo anseio de morrer. Tudo que ela investiu, todos os sonhos foram de água abaixo. Então, ela ficou desesperada. Fosse como fosse, ela queria morrer. Sente que as esperanças se lhe esvaneceram. Acabaram-se todas as promessas que foram feitas um ao outro. Foi tudo pelo ralo. Ficou sem chão. Sentiu sem chão embaixo dos pés. Né? Esfacelaram-se pelo golpe. Inopinado. Eu não esperava isso. Poxa, esperava um mínimo de reciprocidade, um mínimo de respeito, um mínimo de reciprocidade, do carinho e da dedicação que ela teve para com ele. Né? Que a existência se reduz em cinza e poeira, que a renúncia abre as portas da ruína e da morte. Ela ficou numa situação tão difícil que pensou exatamente, poxa, não é possível numa situação como essa. E o único caminho que ela imaginou para dar cabo ao imenso sofrimento, a imensa angústia e dor, era o suicídio. Imagine, mesmo uma mulher nobre, com grandes trabalhos feitos ao próximo, e ela tinha méritos, mas o golpe foi forte demais. O golpe foi forte demais. Mesmo diante da circunstância dela. Porque uma coisa é você passar por uma situação dramática do ponto de vista sentimental, você tem um arrimo, o apoio da família, pai, mãe, irmão, avô, avó, um colo para chorar, ela não tinha ninguém, nada. E quem? A irmã, que era agredida pelo marido, que era alcoólatra, que batia nela, as crianças pequenas, não tinha quem dá apoio psicológico. A única criatura que podia ser era aquele que agrediu ela, desprezou-a brutalmente. Né? Então ela pensou em morrer. Muito bem. Conseguiu certa dose de substâncias mortíferas, possivelmente veneno, pensando em suicidar. Né? Que pretendia ingerir naquela noite. Ela queria tomar o veneno naquela noite. Daí, a urgência, explicando-se, justificando-se a urgência que Calderaro teve de, antes de explicar a situação dela, aplicar primeiro as energias salutares, restauradoras, tranquilizadoras, para evitar o suicídio, que ela estava decidida, comprou até o veneno para suicidar naquela noite. Dando um pequeno intervalo nas explicações,
disse Calderaro André Luiz, examina. Ele sempre pede para examinar. E é bom também relembrar que André Luiz fora médico na Terra. Examine o corpo dela, com a capacidade de visão do corpo e do espírito, que André Luiz já atingiu essa compreensão. Tem a capacidade de analisar o corpo de carne, mas também o espírito. Examina. Enquanto administra socorros iniciais. Ele estava lá, aplicando as energias, aplicando os passos, etc., etc., visando dar a ela um certo conforto, uma certa tranquilidade, mas pediu que André Luiz examinasse. E por quê? Para trazer, para pegar subsídios para nos trazer através dessa obra, mostrar as repercussões de um processo de desespero que traz ao corpo e ao espírito. Lembra que ele sempre traz essa informação, lembrando aquela história da explicação de que nossa mente tem 3 andares, lembra da história dos 3 andares? O superconsciente, o consciente e o inconsciente, né? O superconsciente, onde buscamos luzes para seguir em frente à nossa jornada, o consciente hoje, a encarnação, e o inconsciente porão, onde está todo o nosso passado de dramas. Muito bem. Examina, disse ele. Detive-me na perquisição minuciosa por longos minutos, André Luiz. O pessoal examinava, né? Dos olhos de Antonina, disse ele, caiu pesadas lágrimas. Angústia pura. Era o desaguadouro da angústia dela. No entanto, da câmara cerebral do cérebro partiu raios purpúreos, ou seja, roxos. Ou seja, não era um raio bom. Se fosse um raio puro, seria de luzes, etc. Não, puro de perturbações profundas. Não era um raio, não chegava a ser um raio de ódio. Não, porque ela não tinha ódio no coração. Ela não era uma pessoa odiosa. Seria raios negros. Não, não é como a gente já viu em outros casos. Não. Era de angústia pura, né? E esses raios que partiam do cérebro dela, da mente dela, invadiam o tórax, envolviam particularmente o coração. Tórax como sendo o segundo andar, né? E o coração. Ou seja, trazendo sério essas angústias, atingindo o coração, o cérebro, etc., etc. Torturando os pensamentos, que eram raios púrpuros. Barataram-lhe a mente. Nós sabemos que mentes são, corpo são, mas a mente desequilibrada, o corpo também é desequilibrado, porque tudo promana da mente. A mente está em desequilíbrio, perturba completamente todo o corpo. Né? Ela é quem comanda todo o corpo. Ela está perturbada, perturba todo o corpo. Né? Registrando-lhes os secretos apelos, André Luiz, vendo o que estava na mente dela, como podia ouvir, ele ficou entristecido, penalizado que ouvia os gritos de desespero do espírito dela e as súplicas ardentes. Aí ele traz aqui o que passava na mente dela. Ele analisou o corpo físico e ela está analisando a mente dela. Seria crime, pensava Antonina, amar alguém com tal excesso de ternura? É o que fazia Gustavo? Seria que era crime? Né? Onde jazia a justiça dos céus? Mas como assim? Eu fiz tudo, ajudei a minha irmã, minha mãe, etc. Ajudei esse rapaz 7 anos. Isso é justo? Como é que, de repente, eu sou passado para trás de forma tão brutal, sofrer um golpe dessa natureza? Como é que pode? Meu amigo, tanta ternura e amor, cadê a justiça do céu? Não se faz? Que ele não havia premiado o sacrifício dela de mulher, dedicada à paz e à paz doméstica. Ela passou a vida inteira se dedicando. E era isso que colhia na cabecinha de desespero dela. Mas é isso que eu colho, depois de tanto sacrifício, tanto esforço, ao próximo. Aspirava a ser alegre e feliz, como as venturosas companheiras de sua meninice. Ela via todos os amigos felizes, com pai, com mãe, com avó, com irmão, com seus materiais e tal, e ela não teve nada disso, nada. Só dificuldade, só sofrimento, só angústia. Anelava, desejava tranquilidade, o matrimônio digno, queria ser feliz, casar e ter encontrado um bom companheiro, que se afinava com ela, eles fizeram sonhos juntos, 7 anos ajudando o rapaz. Com a expectativa de receber alguns filhinhos, desejava a maternidade, é natural, o sonho de mulher, de hoje já imagina da década de 40. Concedidos pela bondade infinita de Deus. Ela tinha, almejava e desejava. Escuta, é crime desejar ser feliz? Não, mas assim, ela pensando, seu cérebro ela pensando. Seria aspiração condenável sonhar com a edificação de modesto lar? Eu queria tudo que eu queria, ter uma casinha, com uma família, com os filhinhos, disse ela, com a proteção de um companheiro simples e bondoso, que ele parecia ser, Gustavo, né? Quando as próprias aves possuem seu ninho, se as aves possuem seu ninho, são felizes, por que eu não posso ser? Ela, debulhada em lágrimas e pensando, né? Não trabalhara sempre pela felicidade dos outros. Ajudara, com 8 anos, começou com órfã de mãe, de pai. Começou a sustentar a mãe e a irmã, mais nova do que ela, com 8 anos, trabalhando de dia e noite para cuidar de todo mundo, com 8 anos. Por que desconhecidas razões a relegaram Gustavo ao abandono? Por quê? Como é que pode? Que fatalidade é essa? Algo que se explica? Ela angustiada. Como é que esse rapaz faz isso comigo?
Fizemos sonhos juntos, ajudei por 7 anos esse camarada a se formar, a ajudar. Tínhamos sonhos juntos, de repente sou colocado de lado, sem nenhum pudor, sem nenhum cuidado. Os calos das mãos que ela alegou que ela era uma operária, que tinha calo na mão, que tinha cabelo já branco, os calos nas mãos e os sinais do rosto, da velhice precoce, que ela tinha 20 anos, precoce do rosto, não lhes roboravam a dedicação, ser honesto, isso devia ser um mérito. Era uma pessoa honesta, lutou, sacrificou, cuidou da irmã, cuidou da mãe, cuidou dos sobrinhos, cuidou do cunhado embriagado, cuidou de mim. Devia ser um mérito, não é mérito, né? Como assim? Teria válido apenas sofrer tantos anos, pensando ela angustiada e chorando, perseguindo uma realização que lhe afigurar agora impossível? É isso que eu colho, pensava ela. É isso que eu colho? Esse é o fruto do meu esforço imenso? Não. Não pretendia demorar-se no mundo onde o vício triunfava tão facilmente, espeziando a virtude. Puxa, como é que pode? Aqueles que praticam o bem, que lutam, que se esforçam, é isso que eu colho? E muitos por aí afora, que são viciados, que fazem, que roubam, que enganam, estão lá felizes, pensava ela, né? Não obstante a fé, que lhe alentara o coração, e ela era uma mulher de fé, batalhadora, decente e digna, né? Preferia morrer, disse ela, a enfrentar o desconhecido. O que virá nesse meu desespero? O que pode acontecer comigo num estado de desespero desse? Eu vou ficar louca, disse ela. Sentia-se desajustada, sem rumo, quase louca. Ela se achava que ia enlouquecer diante da situação dramática dessa, né? Pensava ela. Não seria mais horrível, disse ela, não seria melhor morrer? Inquiria ela própria. Buscar as trevas de um sepulcro, morrer, desencarnar, do que apodrecer num catre de hospício? De jeito que eu vou enlouquecer, disse ela. Eu pensava, eu vou enlouquecer, porque não suporto isso. É demais para mim esse sofrimento, meu coração não suporta, eu vou enlouquecer. Não é melhor morrer agora, me suicidar, do que apodrecer num hospício? Sem ninguém para cuidar de mim, já que eu não tenho ninguém, só uma irmã, carregada de filhos, mas um marido brutal e agressivo, pensava ela. Estirado no leito, a infeliz mergulhava o rosto nas mãos, André Luiz narrando a situação dela, soluçando sozinha, inspirando-nos piedade, compaixão. André Luiz estava na piedade, na compaixão dela, naquela situação do sofrimento dela. Calderaro interrompeu o serviço de assistência que ele estava aplicando, os passos, fitou-me com o significado de expressão e comunicou. Tenho instruções, olha aí a espiritualidade maior tomando providências, né? Ninguém deixa, volta a dizer, de ser assistido, porque diz o Evangelho que Deus assiste os bons e os maus, os justos e os injustos, só atende a todos, igual. Muitos de nós, a assistência vem de Deus, mas não temos sintonia para recepcionar essa assistência, não temos sintonia. No caso de Antonina, ao contrário. Ela era um coração nobre, justo, amoroso, trabalhador, e era instrumento da espiritualidade, como bem disse Caldeira lá atrás. Estava passando angústia, um choque terrível. Ela estava apta a receber essa assistência. Pois olha, tem instruções da espiritualidade maior para impor-lhe o sono mais profundo, logo depois de meia-noite. São as providências. Seja ela ia ser induzida ao sono, para ser tratada em desdobramento espiritual. Essa é a providência importante, né? E verificando que o relógio informava não estar distante do momento estabelecido, ser meia-noite, Calderaro começou a ministrar-lhe a aplicação de fluidos ao longo de todo o sistema nervoso simpático. Fluido de prostração para ela dormir, para ela repousar, que precisasse se desdobrar. Essa é a história. Não obstante o desespero, começou a botar fluidos calmantes para ela se acalmar e dormir. A vasta rede de neurônios experimentou a influência anestesiante dos fluidos aplicados sobre ela por Calderaro. Antonina tentou levantar-se, gritar, mas o orientador prosseguiu atento. Calderaro continuou aplicando, envolvendo amansamente em fluidos calmantes. Ela foi se acalmando, ela foi, digamos que, dominada pelos fluidos colocados. Não teve energias, a não ser se prostrar e dormir. Dentro de pouco, cedendo à irresistível dominação dos fluidos aplicados por Calderaro, a moça recostou-se vencida nos travesseiros, no estado em que o magnetizador, que era no caso Calderaro, podia chamar de hipnose profunda. Ela sofreu hipnose, uma coerção irresistível das energias postas. Manteve a Calderaro em complexo repouso por mais de meia hora. Se deixou ela repousar, que ela estava em desespero total. Um pouco de descanso, né? Depois desse tempo, olha a providência chegando. Deus, o Pai misericordioso, encaminha sempre as criaturas certas para nos assistir e nos ajudar.
caminhou quem? Duas entidades aureoladas de intensa luz, que denota que ela tinha ascendentes importantes, intercessores importantes, que queriam bem a ela, são nossos tutores, todos nós temos, gente. Nós temos nossos amigos espirituais que nos orientam, nosso tutor direto, mas nós temos aqueles que nos amam, que são tutores indiretos, pai, mães, irmãos, amigos, né? Aqueles que nos ajudam a monitorar em nome da colônia de onde vemos para nos ajudar. Não falta assistência do bem, né? Muitas das vezes, volto a dizer, não temos sintonia com isso. Bom, então, quando ela, depois de meia hora de descanso, duas entidades aureoladas, intensa luz, as duas entidades, deram entrada no recinto. Abraçaram o instrutor, se abraçaram que conhecia, e é muito provável que esse pedido de intercessão feito a Antonina tenha sido feito por essas entidades, já que agradeceu, abraçaram e apresentaram. Calderaro apresentou as duas entidades a André Luiz, cordialmente. Estavam agora, porém, junto de nós, Mariana, que era uma das entidades aureoladas, que era a mãezinha de Antonina, já desencarnada, que fora dedicada genitora de Antonina, aquela que morreu, e tal. E Márcio. O interessante é que ele nomina que Calderaro e André Luiz, eu acho interessante essa didática de André Luiz. Ele nomina a Mariana como a mãe, mas não diz que é Márcio, para que a gente possa aferir os conhecimentos que a gente já estudou até agora, para a gente discernir, ter mais ou menos uma ideia de quem seria Márcio. Né? E Márcio, iluminado espírito, mas ligado a ela, dá essa dica, olha. Mariana era mãe, e esse Márcio iluminado espírito, mas era ligado a quem? A ela quem? A Antonina. Muito ligado a ela, era alguém muito importante, desde séculos remotos. Bom, se é desde séculos remotos, provavelmente não era o pai dela, que morreu naquela encarnação que a Antonina estava viva, não era. Há muitos séculos remotos, ou então que encarnou várias vezes como pai dela, ou algo assim. Mas se fosse o pai, já diz, entrou Mariana, que era a mãezinha, e Márcio o pai, de cara. Se não disse que Márcio era o pai, porque não devia ser. Mas que era alguém muito caro para ela, alguém muito especial, e ligado a ela de muitos séculos. Os laços existiam de há muito tempo. Era um protetor. Todos aqueles que nos amam sempre estão nos tutelar, nos proteger. Nós já vimos isso no estudo da doutrina espírita, certo? Muito bem. Então, Márcio era ligado a ela por muitos séculos remotos. Muito bem. Agradeceram, sensibilizados à atuação do meu orientador. Vocês agradeceram, porque certamente tinham pedido a intercessão de Calderaro para aquela assistência. Certamente. Tomar todas as providências, até o sono delas e desdobramento que estava programado. Alguém acha que estava programado? Estava, claro que estava. A espiritualidade me colocou, vai lá, toma as mesmas providências, induz ela o sono, então vamos chegar na hora certa para determinada providência. Claro que Calderaro sabia disso, é óbvio. Não é improviso o mundo espiritual superior. Não há. Né? Quem passou a doente a direção materna? Quem passou? Calderaro, que vinha aqui assistindo a menina toda, passou. A mãe passou, a partir daquele momento, que é um espírito iluminado, a cuidar da situação de Antonina. Bom, a simpática senhora, Mariana, desencarnada, inclinou-se sobre a filha e chamou-a docemente, como fazia até minha filha, né? Imagino o carinho, o amor de alguém, mesmo uma mãe. Segundo uma mãe com um grau de pureza espiritual que ela tinha. Imagino o doce, o tom de voz aplicado numa situação como essa. Parcialmente desligado, do envoltório grosseiro, Antonina ergueu-se do seu organismo perispirítico, já que, na verdade, o corpo de carne estava dormindo, o perispírito dela levantou-se, encantada, feliz. Mãe, mamãe, mamãe. Você imagine a emoção de alguém contra a mãe, que a tinha desencarnado, e mais, uma mãe iluminada quanto. E mais, numa situação em que ela, Antonina, estava em estado de necessidade, de arrimo, de assistência. Imagine a emoção dela. Gritou desabafadamente, mamãe, mamãe, a figurar-se entre os braços maternais. Mariana acolheu-a carinhosa e estrigiu, apertou-a de encontro ao peito dela, mãe, pronunciando palavras enternecedoras, amorosas, de carinho, de amor, de fraternidade, etc. Mãezinha, disse ela, ajude-me. Estou desesperada, não quero mais viver na Terra, disse ela, angustiada que ela estava, no encontro com a mãe iluminada, né? Não me deixe, mamãe, voltar ao corpo pesado. Estou em desespero, disse ela. O destino escorraça-me, disse ela. Sou infeliz. Sou infeliz.
seja, ela debulhou diante da mãe a sua angústia. Sua angústia, o porquê que estava angustiada, né? Tudo me é adverso, disse ela. Tudo me leva a sofrimento, disse ela. Arrebata-me, mamãe, para sempre, me leva daqui, disse ela, implorando a mãe, me leve, não quero mais botar a carne de jeito nenhum. Me leve, leve o meu espírito. A nobre matrona, mãe, contemplava, triste, diante do sofrimento de uma filha que está em desespero, até porque sabia ela, e também Márcio, que ela estava prestes ao suicídio. Aqui, situação dramática. Uma jovem com tanto mérito, com tanto esforço, com tanta luta, com tanto, né? Disse ele. Triste, quando Márcio, que estava ao lado, que não menos quem ele era, se era pai, esposo, irmão, não. Só que havia ligações de muitos séculos com Antonina, quando Márcio se aproximou, fazendo-se visto. Veja, nós já vimos também como é que se faz isso, né? Na obra, se os níveis vibracionais são distintos, é aplicado energias sobre a visão do espírito que passa a verificar, mesmo uma faixa vibratória diferente. Já vimos isso. Então, ele estava vendo a mãe e passou a ver, porque certamente a faixa vibratória de Mariana e também de Márcia era superior a de Antonino. Está claro isso, né? Muito bem. Aproximou-se, fazendo-se visto significa isso. Ela não estava vendo. Fez-se visto pela circunstância da aplicação de energias capaz de ela ser vista. Fez-se visto pela estimada enferma. A moça, olha aqui, aí nos traz assim, digamos assim, uma pista da ligação dessa jovem com esse rapaz, com o Márcio, com esse espírito nobre, iluminado e tal. A moça abriu desmesuradamente os olhos e ajoelhou-se. Eu fico imaginando essa cena, gente. Imagine, você de repente já vê quem acorda e vê um espírito com tamanha grandeza, de pronto você imagina quem é quem. Jesus, seja alguém, imagina que é alguém muito iluminado. E foi tão grande o assombro pelaquela criatura iluminada que ela se ajoelhou. Sabia que estava diante de uma criatura altamente iluminada, de alguém muito elevado, ela sabia, sem na hora reconhecer, mas ela ajoelhou-se. E aí eu me lembro daquela passagem que ele leu o livro há 2000 anos, do célebre encontro de Publius Lentulus, que era na verdade, Emmanuel naquela encarnação, diante de Jesus as margens de Nazaré. 15 metros, quando Jesus, o magnetismo de Jesus era tão extraordinário, que ele simplesmente caiu de joelho diante de Jesus, sem querer. Mas o magnetismo de Jesus era tão extraordinário que caiu, não conseguia uma palavra sequer. Não, a emoção era imensa, mesmo não sendo ele cristão, etc. Mas o magnetismo de Jesus era extraordinário. Aí eu fico imaginando, claro, guardadas as proporções, dessa jovem num estado de desespero, que vê aquele espírito iluminado. De pronto, ela ajoelhou-se diante dele, instintivamente. Amparada pela mãe, que pediu para levantar, que levantou-a. Parecia André Luiz narrando, esforçar-se aquela moça, quando viu aquele espírito iluminado, para trazer a lembrança de alguém que ficara em pretérito longínquo. Ela, meu Deus, essa criatura, eu sei quem eu conheço, mas não estou lembrando de onde. Quem é essa criatura angelical que vem me visitar na companhia de minha mãe? Quem será ele? Sabe, estava diante de um espírito de alta envergadura espiritual, mas tentava lembrar e não conseguia, mas sabia que era de longe, que tinha uma ligação muito forte entre eles, e está dito aqui pelo benfeitor, que a ligação dele era de vários séculos. Mas ele tentava lembrar e não conseguia, naturalmente, de propósito, que se ele lembrasse, provavelmente. Provavelmente aquele momento da lembrança talvez não fosse um processo o benefício que era almejado naquele momento. Se ela estava pedindo à mãe para levá-la de qualquer jeito, mas não soubesse a ligação com aquele espírito, aí nem ia querer voltar mesmo para o corpo de carne, muito provavelmente, né? Observava-se-lhe, deve dizendo a Antonina, a extrema dificuldade para recordar com precisão. E aí eu quero deixar uma informação muito interessante. Veja que de pronto ela conheceu a mãe, mas ele não. É a diferença. O que denota que ele não era pai. Se fosse, ela dizia, meu pai. Não. Era alguém muito especial para ela, muito especial, de muita importância, com a ligação de muito tempo, e era um espírito de alta envergadura espiritual. Ela tentava lembrar, mas não conseguia lembrar. Contemplava o emissário de joelhos, lá, chorando. O empresário, banhada em pranto diferente. Bem, até então ela chorava de angústia, de dor, em função da situação que ela estava passando. A partir daquele momento que ela viu Márcio, o choro não era mais daquela angústia que ela estava passando, não. Era pela profunda emoção do júbilo que estava diante do espírito, da envergadura espiritual dele. Olha a diferença. Era um êxtase.
diante do Espírito dessa envergadura, quem não? Como aconteceu com o Públio Lento lá diante de Jesus, guardadas as proporções, vou dizer. Muitas pessoas chegavam perto de Chico Xavier e tinham um ataque de choro, de angústia, um bem-estar, enfim. É dentro do magnetismo extraordinário das grandes almas. As pessoas têm sensibilidade, têm isso. Consegue captar esse magnetismo celestial. Então, ela estava chorando ali, não era mais da dor, da angústia que quase levava ao suicídio, não. Era da emoção de estar diante do espírito daquela envergadura que ela se ajoelhou diante dele. Né? Então, pronto, era diferente. Não vertia lágrimas lutuosas, lutuosas, de luto, do sofrimento, daquela situação do Gustavo, não. Momentos antes. Tocava-se agora de sublime conforto diante do jubiloso encontro. Místico, eu não sabia onde é que vinha. Místico por essa razão. O júbilo era imenso. Sabia que era um reencontro magnífico, extraordinário, mas que ela não lembrava de onde é que vinha. Que ele nascia, que brotava, que ela sabia que a ligação existia, não lembrava de onde. Inexplicavelmente, das profundezas do coração. Se era um misto de emoções, né? Da grandeza espiritual daquele encontro, com o espírito extraordinário, e o misto de saber que havia ligação entre eles. Era o misto de saber que era um espírito altamente iluminado, e também de saber que era alguém ligado a ela, porque ela sentia essa emoção. Não lembrava de onde, mas sabia que conhecia. Sabia que havia uma ligação. Não. Acercou-se Márcio mais intimamente. Pousou-lhe a luminosa destra, a mão direita, sobre a fronte dela, passando as energias fluidas, e falou com ternura. É importante a gente entender isso. Veja, lá atrás, André Luiz Calderari explicou a razão da angústia dela. Explicou também que era uma mulher que tinha valores, era uma pessoa que tinha méritos, que ajudou a todo mundo, que ajudou aquele rapaz que deu uma rasteira nela. Certo? Depois trouxe a mãezinha, ela que acolheu com todo amor. E agora a gente vai começar a ver todo o trabalho de espíritos nobres falando à alma, ao coração daquela tutelada. Vamos ver a partir de então a fala desenvolvida, as orientações para esse espírito, e vamos ver o resultado disso. Lembra-se que aquela moça estava para suicidar, em profundo desespero. Mas veja como a fala de alguém com a grandeza e a sabedoria de Márcio, primeiro, e por ser alguém muito querido a ela, não obstante ela não lembrar de onde, mas saber, se sente amparada, gente. É questão do amparo, que ela está se sentindo desamparada, porque antes da angústia, ela não tinha ninguém para partilhar, para ter. Não tinha ninguém, só tinha irmão na situação angustiosa. Ela estava agora com a mãezinha de lado, mulher iluminada, e esse espírito é extraordinário. Ela sentiu, de repente, albergada, de repente, assistida, né? Com todo o amparo. Bom, Antonina, por que? Disse Márcio. Por que esse desânimo, minha filha? Por que isso? Quando a luta redentora apenas começa? Veja. E aí é importante, é uma palavra mágica. Quando a luta redentora. Ora, gente, só se é redentor quem, na verdade, precisa se redimir. Quem se redime? Alguém que já fez algo que precisaria se levantar. Ou seja, a redenção significa que alguém caiu. Precisa se levantar, se redimir do erro do passado. Não está dito aqui qual era a prova que ela estava passando, ou talvez da expiação. O que está dito é que ela era um espírito nobre. Ponto. Mas se ele fala aqui da luta redentora, que redime, que transforma, tem duas formas de pensar. Ou era uma prova que ela estava passando para se redimir, para se transformar e atingir um patamar de autoiluminação. Afinal de contas, a reencarnação, esse instrumental que Deus nos concede, é o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade que Deus deseja de seus filhos. Pronto. Ou também, nós vimos isso lá no livro Mensageiros, que você também pode pedir uma prova voluntária, em suportando essa prova dura, difícil, de ter uma vida dura, de altas provações, de altas renúncias, você dá um salto no seu processo evolutivo, pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas é claro que ele faz que a luta redentora é uma luta para transformar-se, para renovar-se, para seguir em frente, que pode ser uma prova ou um pedido. Não parece ser, uma falta grave, não parece ser uma expiação pela nobreza do seu espírito. Não parece. Está mais para uma prova. Ou para uma prova voluntária, que ela se submeteu, e a gente viu que isso é possível. Né? Diz então, Márcio,
esquecesse, olvidaste, acaso, que não somos órfãos? Significa isso, gente? Todos somos filhos de Deus, gente. Ninguém está aqui desamparado. Você esqueceu disso, Antonina, que ninguém está desamparado? Não. Somos todos filhos de Deus. E Deus faz chover entre os bons, os maus, os justos e os injustos, porque ele ia abandonar. Esqueceu disso, desses valores? Você tem essas compreensões. Você é uma pessoa espiritualizada. Como é que tem pensado no processo de pensar em suicídio? Como assim? Disse ele. Acima de todos os obstáculos, as dificuldades, as provas, as expiações, a inovação, paira a infinita bondade. Deus não desabriga, Deus não ignora, Deus não deixa de assistir ninguém. Como é que você pode pensar algo assim? Olha aqui, de novo, a importância. Recusa a porta estreita. O que é a porta estreita, gente? Uma oportunidade extraordinária e você dá um salto evolutivo. Ou seja, ou ela reparar um eventual erro do passado, seria uma prova, uma expiação é possível, mas não parece ser, certo? Ou ela mesma escolheu essa porta estreita, se passar pela profunda renúncia e sofrimento, ela ascenderia essa porta estreita. E essa porta estreita não é, certamente, algo que não tenha um planejamento, que não haja um planejamento prévio lá no seu mapa reencarnatório. De todos os projetos da vida, isso acontece lá no livro Os Mensageiros. Quando a gente vem, todo o mapa reencarnatório é trabalhado. Dependendo do estágio evolutivo do espírito, ele pode escolher, inclusive. Então, foi programado, tem uma porta estreita que ela, ao passar essa porta, ou ela resgata algo que fez no passado, e é possível, já que fala redentora, ou que ela submeter uma prova dura, difícil, ela ascende mais rápido e chega onde ela quer. Um reencontro importante. Ele fala aqui, olha aqui, recusas a porta estreita que lhe foi ofertada por Deus, que nos proporcionará. Quando eu falo nos, significa ele, Márcio e ela, nos. Olha que coisa interessante. A porta estreita que nos proporcionará a ele, Márcio e a ela, o venturoso acesso ao reencontro. Que reencontro é esse, gente? Se eles vinham muitos séculos juntos, é muito provável que se ela cumprisse aquela missão ardua, difícil de renúncia, ela ia dar um salto evolutivo para estar ao lado dele. Quem sabe numa reencarnação vindoura, como pai, como marido, como esposo, como filho, como mãe, enfim. Porque essa frase é muito interessante. Recusas a porta estreita, que nos proporcionar ele, Márcio, a ela, o venturoso, desejado, sonhado acesso ao reencontro. Olha que coisa bacana. Como é que você pode jogar tudo isso, todo esse planejamento, essa luta, esse esforço imenso, talvez, de décadas de planejamento, num ato impensado de um suicídio? Não faça isso. Não faça isso. Imagine. Isso é uma palavra mágica, que fala que tem uma porta estreita. É a porta de encontrar ele, aquele espírito iluminado, que ela sabe que tem uma ligação. Puxa vida. Isso tem um efeito imenso de renovação em alguém que está desesperado, que muda completamente. Puxa, como eu vou me encontrar com essa criatura? E quem é ele? Não estou me lembrando, mas é alguém muito especial para mim. Olha que coisa fantástica. Talvez, porque a interlocutora de Sandra Luiz estivesse de si mesma postulando excessivo trabalho para reavivar passagens perdidas no tempo, tentando de todo jeito encontrar onde foi que ela encontrou, de onde vem essa lembrança, já que ele estava falando de reencontro com ela, meu Deus, onde é que foi esse camarada? Né? O mensageiro, Márcio, advertiu o fraternal. Não force a situação, Antonina, calma-te, não perca essa porta estreita, minha filha, calma. Não nos bastará o presente, disse ele, cheio de abençoado serviço e renovação de luz. Não nos bastará essa oportunidade de ouro que você está tendo, minha filha, para você dar esse salto quântico no seu processo evolutivo. Não bastará isso. Lembra, isso é uma providência de Deus. Não perca essa oportunidade, traduzindo, né? Disse ele, olha, um dia reconquistarás, não agora, porque não seria útil, o patrimônio da memória total. As lembranças dos nossos encontros, quem somos, de nossas ligações, um dia. Isso é uma promessa muito interessante, já que ele disse que ia encontrar com ela, dizendo a ela que se ela perder aquela oportunidade, não vai tão cedo eu reencontrar ele. Olha, tenha calma, tenha paciência, enfrente com a resignação, que um dia você reconquistará o patrimônio da memória, lembrar de tudo, quem fomos. Lembra, essa oportunidade está sendo jogada agora, que você está jogando fora. Você está prestes a jogar fora, não faça isso. Por hora, disse ele,
contenta-se, disse ele agora, com as dádivas limitadas. Que dádivas? Aquele encontro dele, que ela sabe que é alguém muito iluminado, que é alguém muito especial para ela, que é alguém que ela reconhece certamente, e com a mãe. E a possibilidade dita por ele, prometida, desse encontro vindouro, né? Dada limitada. Por que limitada? Porque, por enquanto, ela não tem ainda a possibilidade de ter o conhecimento total pela perturbação que ela está vivenciando, e talvez ter o conhecimento total seria, talvez, até prejudicial para ela, que talvez não desejasse voltar para o corpo de carne. Aproveita, disse ele, aproveita essa oportunidade, essa porta estreita, os minutos na recomposição do destino. Gente, o que é recomposição? Recomposição é se acertar para ter esse destino que ele prometeu, o reencontro. A recomposição do destino é alguém, ela que provavelmente caiu em algum momento, não acompanhou, mas se recompor agora, enfrentar com resignação a vida de renúncia, de amor, de sofrimento, etc., você vai passar da porta estreita e vai encontrar. Então, recompõe. Aproveita os minutos na recomposição. Recompor. Encontrar esse destino venturoso. Vale-te das horas para reconduzir tuas aspirações às esferas superiores. Por que reconduzir? Porque na hora que ela estava pensando em suicídio, ela estava abrindo mão de tudo. Tudo. Quando eu falo recomposição de destino e reconduzir as suas aspirações que ela tinha anteriormente, que ela tinha concordado antes de encarnar. Por isso que é recompor as aspirações, as esferas superiores. Isso quer dizer que se ela enfrenta com resignação e coragem aquela prova que ela está passando, vencida aquela prova difícil, ela vai ascender as esferas superiores. E ao encontro que ele prometeu o máximo, dele e ela. Olha que coisa interessante. Aproveita, minha filha, não perca essa oportunidade de ascender. Você está num processo ascensional. Perdido agora, você vai cair. E aí fica distante esse sonho, né? Disse ele. Olha que coisa interessante. Aproveita muito bem. Que motivos, disse então o Márcio, mas que motivos justifica, te sugere esse crime? Será que de algum motivo que se joga na lata do lixo todo esse planejamento, essa possibilidade que a gente arduamente, depois de décadas, séculos, a gente traçou? Será que vale a pena? Que motivo, disse ele, te sugere esse crime? Que é o de provocar a sua morte. Algo mais grave? A perturbação será inominável. Esse encontro que você aventura, que você sonha, que nós sonhamos, que nós planejamos, vai se perder no tempo. A perturbação será tamanha. E a prova está aqui, a gente está de feliz ali esperando. Olha aí. Olha aí. Interessante, né? Olha aí. Que razões, disse ele, né? Que razões te conduzem os passos na direção do precipício tenebroso? Há alguma justificativa plausível diante do que está em jogo? A porta redentora, o reencontro, a sua ascensão às esferas superiores? É razoável? Tua mãe e eu, aí eu volto a dizer, que coisa interessante. Olha a expressão, tua mãe e eu. Se tua mãe e eu, ninguém pode dizer tua mãe e eu de algum desconhecido, pode? Não, tua mãe e eu pressupõe pai, mãe, avô, irmão, alguém muito próximo. Tua mãe e eu sentimos. Por que tua mãe e eu? Eu e sua mãe temos laço. Você tem laço. Tua mãe e eu sentimos de longe. De longe. Porque somos ligados a você. Amamos você. Olha que coisa maravilhosa. Sentimos de longe o perigo que correstes. Estás correndo. E aqui estamos para ajudar-te. Viemos em socorro a você. Porque não é justo, não é razoável você cometer algo tão dramático que vai comprometer o seu futuro, o nosso futuro. Porque está prometendo que vão se encontrar. Olha aqui, mano. Seria você vai perder a porta estreita de ascender as esferas superiores do nosso encontro. Olha aí que coisa interessante, né? Coisa interessante. Estamos aqui, nós somos seus tutores. Fez longa pausa. Para que essa longa pausa? É tão interessante a obra de Luiz que nos faz refletir. A pausa para ela assimilar aqueles conceitos, aquelas argumentações que dá posto. Puxa, é mesmo, que bobeira que eu estou fazendo, que, meu Deus, que loucura. Ela foi sentindo diante da doce palavra que atingia o seu coração e a mente dela. Lembra que o choro convulso é de dor? Não. Agora o choro é de emoção de estar diante da mãe, especialmente diante do Márcio. Olha que interessante. Olha que maravilha. Tem longa pausa, fixando amorosamente, continuou. Depois da pausa, para assimilar o que ele tinha dito. Disse ele, minha abençoada amiga, como abriste o seu coração assim, aos monstros do desespero? Por que monstro do desespero, gente? Na hora que ela pensou
no suicídio, que comprou o veneno, ela atingiu as entidades infelizes. Esse monstro do desespero é porque o suicídio é uma coisa altamente desesperadora. E, por afinidade daquele momento dramático, atingiu as entidades infelizes. Ela não era uma entidade, não, ela não era uma entidade feliz. O espírito tinha certa nobreza. Mas chegou a um estado de desespero tão grande em pensar o suicídio que as entidades dos urubus chegavam ali. Os abutres, né? Os vampiros estavam ali prontos para sugar suas energias e levá-la. Que coisa triste, né? Diz-me, disse ele, Márcio, não te mantenhas silenciosa, fale comigo. Diga o que está em seu coração, disse ele. Não se mantenha silenciosa. Não sou teu juiz, eu não estou aqui julgando você, não. Significa isso, não estou seu juiz, não. Sou teu amigo da eternidade. Olha, gente, essas frases são muito interessantes. Quem é amigo da eternidade, gente? Alguém é amigo da eternidade que conheceu ontem, no botequim, ou que viu um namorico ali na esquina? Não. Amigo da eternidade significa que é alguém que tem uma afinidade profunda. Quando eu digo que eu sou amigo da eternidade, olha, eu sou seu tutor, eu sou seu amigo fiel, não de agora. Eu sou seu amigo da eternidade. Nós nos conhecemos, há muito tempo. Gente, isso tem um poder anestesiante, tem um poder extraordinário de transformação. Todas essas frases são frases chaves. Porta estreita, reencontro, amigo da eternidade. E são frases demolidoras de todo o mal. Tem uma capacidade de transformação gigantesca. Gigantesca. Muito bem, disse ele mais. Não terei o consolo de ouvir? Escuta, eu falei tanto. O que é que você me diz? Fale comigo, disse ele. Aí Fê desejava falar. Entretanto, os suaves raios de luz que ele estava aplicando na cabeça dela, de êxtase, ela está tão dominada pela êxtase, emitida por Márcio, cercaram-na toda. Aquelas luzes envolviam ela de profundas energias salutares, de sorte que ela tivesse ávida a recepcionar e a ouvir, e a internalizar aqueles conceitos que estavam trazendo para ela, aquelas informações. Sufocando a garganta, no êxtase, na alegria imensa, inexplicável para ela, naquele instante inesquecível. Isso é inesquecível porque era importante demais. Ela estava em êxtase, esqueceu todo o problema para trás. Estava com o coração ali, botado de profunda alegria, que eu não sabia. Ele, porém, desejava, evidentemente, proporcionar a oportunidade a mais amplo desabafo. Queria que ela analisasse, até para continuar a argumentação dele, né? Levantou a cuidadoso e insistiu. Levantou ela, acolheu-a, levantou-a no braço dele, acolheu e disse, fala, minha filha, fala. Animada, Antonina balbuciou tímida. Gente, até aqui alguma dúvida, eu lhes pergunto. Alguma dúvida até agora? Se tiver, por gentileza, estou aqui à disposição. Bom, se não, vamos continuar. Aí disse ela, então, com o coração opresso, porque para explicar a ela o que levou a pensar daquele jeito. Ah, estou exausta. Contudo, jamais foste esquecida, disse ele. Na hora que esse cara estava cansado, exausto, disse, mas, minha filha, você nunca foi esquecida, nós estávamos sempre ao seu lado, sempre. Como aquela velha história de que Jesus falava, de quando você se sentir, na história das pegadas da areia, quando isso é uma pegada que estou levando você no braço, é isso, Deus está sempre ao nosso lado, através dos seus emissários de amor, nossos irmãos mais velhos. Contudo, jamais foste esquecida por ninguém, nem por sua mãe, nem por mim, não, disse ele, nem por Deus. Recebeste mil recursos diversos da providência. Como você pode estar exausto, você está angustiado? Olha, você nunca foi esquecido. Você recebeu 1000 recursos da providência de Deus, diversos. Indispensáveis as providências ao valioso serviço de redenção. Gente, são frases chaves. Minha filha recebeu 1000 recursos. Indispensável para quê? Ao seu trabalho de redenção, de soerguimento, daquele erro que se cometeu. Tudo está na sua mão, tudo foi planejado, está tudo aqui. Como é que você pode se desesperar numa situação como essa? Disse ele, Márcio, na hora que ela estava exausta. Oh, minha filha, você recebeu um corpo terreno. E o que é o corpo, gente? O corpo terreno é uma dádiva, porque sem ele ninguém reencarna. E a reencarnação é o caminho que Deus nos concede para atingirmos o fim. É o meio para atingir o fim, que é a felicidade. Sem o corpo é uma dádiva, é uma bênção, em que nos matriculamos na escola da vida com o propósito de aprender, assimilar conhecimentos, informações, aprender
a seguir nosso caminho de autoiluminação. Até porque Jesus falava que somos deuses, temos a centelha de Deus, somos filhos dele. Mas para que esse Deus interior cresça, a vivência na carne é importante para esses aprendizados. Então, você recebeu um corpo, disse ele. As bênçãos do sol, você não recebeu. O sol, nessas energias sublimes, capaz de fortalecer nosso espírito. Se não existisse sol, não existia vida. Isso é uma bênção celestial. Nós já vimos que estudou lá no nosso lar, lembra? Do sol, a importância dele, onde se assimila os remédios, se assimila a vitamina C, se assimila a comida, as energias respiradas pelo vento e pelo sol. Então, o sol é fundamental. Então, você tem uma bênção como essa. As oportunidades de trabalho, porque o trabalho redime o homem. Na hora que nós colocamos a enxada na terra, colocamos nosso coração a serviço do trabalho, você aprende, você assiste, você se renova, você passa a ter uma folha de trabalho ao bem. Então, portanto, o trabalho é extraordinário. Quem tem uma vida ociosa está perdendo oportunidade interessante, primeiro, e a mente passa a ser ocupada com entidades fúteis, com energias fúteis. Então, quando eu trabalho, é uma oportunidade extraordinária de renovação e transformação. Isso é uma dádiva. As maravilhas da natureza. Ninguém vive sem o sol, sem o vento, sem a chuva. Como? Você tem isso tudo. Está reclamando de quê? Os laços afetivos, meus caros amigos. Os laços afetivos, você tem sua pai que se foi, tem sua mãe, tem sua irmã, tem seus 4 sobrinhos, né? E as próprias dores da experiência. Olha, gente, as dores. Muitas pessoas acham, não dão a importância da dor. Não é um culto à dor, não, mas a dor é importante. A dor ensina a gemer do dito popular. Sim, a dor precisa nos visitar, vez por outra, por exemplo, na doença, para darmos valor à saúde. A dor, às vezes, da perda de um ente familiar querido, para valorar essas ligações. A dor da perda do trabalho, para valorizar, às vezes, do emprego, para valorizar o trabalho. Então, as dores são importantes. Ninguém aprende a levantar sem cair, e a dor faz parte. Ninguém aprende. Se a vida não tivesse dor, como é que se aprender? As dores são importantes para redimir, para aprender, para transformar, para renovar. As dores são importantes. Claro. Né? Então, ele diz, olha, as dores, né? Disse ele, e as próprias dores da experiência humana não serão inestimáveis dons do divino suprimento. Eu lembro do divino suprimento entendendo como Deus, aquele depósito grandioso da divina providência, capaz de nos ofertar o suprimento que necessitamos. Para quê? Para levar a cabo esse projeto de quê? De redenção. Nos levará à porta estreita. Isso, olha, o suprimento de Deus está sempre aberto às portas. Às vezes não aproveitamos, mas está tudo ao nosso dispor. E você tem tantos, como é que você pode estar exausta diante de tantas situações? Pode pensar em algo assim? Ele dizendo. Quando ele dizendo, ignoras, querida, a felicidade do sacrifício? A felicidade do sacrifício. Porque quem não sacrifica não sabe o valor das coisas. Quem nunca trabalhou para ganhar o pão, cada dia não sabe a importância. Tem as pessoas que nunca tiveram vida difícil não sabem valorar nada, estoura tudo, não sabe o valor do sacrifício. Nunca passou a noite de sono ajudando alguém, ou no trabalho para ganhar o pão de cada dia. Quem não sabe o valor do sacrifício. Quem não sacrificou para estudar, para lutar, para conseguir ter um bom trabalho, atingir um título, não sabe. A felicidade, o sacrifício é muito importante. Nos ajuda imensamente, abre as portas, compreensões novas. Renega, disse ele, a possibilidade de amar. Quando fala a possibilidade de amar, entenda amor no sentido plural. Plural. Não é só o amor condicionado, não. Ele está falando do amor incondicional. Amar sem nenhuma obrigatoriedade de ser amado de volta. Isso é o amor puro, incondicional. Jesus, quando estava lá na cruz, Pai, perdoe, não sabe o que faz. Isso é amor incondicional. Mesmo aqueles que não o compreendem, até o agridem. Nós devemos amar pelo desejo, pela grandeza e a beleza do nosso sentimento puro. Né? Foi então que vi, dizendo Luiz, a jovem mulher, contemplá-lo mais confiantemente. Isso é o efeito, gente. Depois dessa chamada de atenção, falando do reencontro, falando da porta estreita, etc., da redenção, etc., ela foi tocada, claro, por aquele espírito extraordinário que ela sabe que tem ligação com ela, que falava no reencontro, falava da ascensão aos cimos do processo evolutivo. Tudo isso falou a alma dela, então foi mais confiante, claro. Lembra que ela não chorava mais ali de angústia e dor, não? Ela chorava de emoção diante daquele espírito nobre, que ela sabia que tinha ligações com ela. Muito bem. Sentindo-se forte, ela, ante o insofismável demonstração de carinho dele, de Fábio, né, de carinho,
abriu-se com franqueza fraternal. Abriu o coração dela. Tenho sonhado com a posse de um lar. Sonho, disse ela, então lá, casar, ter filho, desejo viver para um homem que a seu turno me auxilie a levar a existência. Lembrando que até então ela não teve nenhum conforto, nenhum. Trabalhou de 18 anos. Nunca teve lazer, nada, sacrificou a vida inteira pelos outros, né? Levar a minha existência. Idealizo, disse ela, receber de Deus alguns filhinhos. A maternidade é algo que as pessoas desejam. E mais, volto a dizer, no começo do século, toda mulher desejará ter. Que eu possa acariciar essas crianças, né? Será pecado, celeste mensageiro, disse ela, anelar, desejar tais coisas? Será que é pecado desejar ter uma casa, ter uma existência digna, ter filhos, enfim? Será delinquente a mulher que busca santificar os princípios naturais da vida? Será, disse ele, delinquente desejar ter filhos? Frutificar em nome do Pai? Disse ela. Depois de morujado e trabalhar anos a fio pela felicidade dos que me são caros. Quem? Mãe, irmão, esse companheiro que lutei 7 anos para ajudar, o cunhado beberrão e trabalhoso e ignorante, né? Eu trabalhei a vida inteira para isso, anos a fio. Dos que me são caros, eu trabalhei por eles a vida inteira. Noto que o destino escarnece das minhas esperanças. Ela mostrou ali a frustração de todo o esforço, etc, 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 etc. Será virtude viver, disse ela, entre pessoas alegres, ao meu redor, e felizes, quando nosso coração está quase morto, queda morto, porque não tem nenhuma alegria, só tristeza, angústia, sofrimento? Mas ouviu-a fraternalmente, afagando-lhe as mãos e evidenciando-lhe suas altas aquisições de verdadeiro amor. E como dizer, eu não sou juiz, eu estou aqui para ajudar, porque se eu sou o seu companheiro na eternidade, se ele acrescentou mais compassivo e mais terno. Veja, depois que ele captou a angústia, que ela externalizou, aí vem a segunda etapa da doutrinação extraordinária dele, né? Que é tão bela quanto. A abnegada amiga disse ele, não permitas que a sombra de algumas horas, olha que coisa interessante, de novo ele volta a bater na história, buscar na alimentação do futuro, olha, nós somos filhos de Deus, somos nada a ser feliz, que permita que a sombra de algumas horas, daquele momento angustioso que ela está passando, te empane a luz dos séculos por vindouros. O que quer dizer com isso, gente? Não deixe se abater por algumas angústias de algumas horas. Se a gente tem séculos vindouros de toda a felicidade planejada. É isso que ele diz. Te empane a luz dos séculos por vindouro do nosso projeto. Lembra do reencontro que eu falei lá atrás? Lembra do seu resgate? Lembra que eu falei da porta estreita? É isso que eu estou falando. Não esqueça isso. Não deixe esse momento de angústia e tal. Não esqueça dos séculos que virão de felicidade, de paz e de amor. Juntos. Olha que maravilha. É possível, Antonina, que se sinta tão lamentavelmente só, quando o Supremo Senhor, olha a explicação que é profunda, só. Será que é possível? Será que é justo se sentir só? Quando o Supremo Senhor, Deus, te concedeu o sublime lar do mundo inteiro? Traduzindo, esquece que nós somos membros da família universal, somos filhos do mesmo pai? Olha aí que maravilha. A humanidade é a nossa família, minha filha. Os filhinhos da dor nos pertencem. Quem são os filhos da dor? Miseráveis, as crianças, os injúrios, são irmãos, somos todos filhos de Deus. Auxiliar os que menos têm, como quem? Sua irmã. Auxiliar os que menos têm, como os seus sobrinhos. Aquele cunhado violento que precisa também, alguém que precisa também de ajuda. Né? Aquele que você me ajudou em 7 anos, não são irmãos do caminho? São irmãos. Esquece disso. Nós tivemos o lado do mundo, disse ele. Reconheço, disse ele. Eu, Fábio, reconheço. Que as transitórias humilhações do sentimento te laceram a alma. Mas faz parte do seu programa. Olha que coisa interessante. Eu sei que você está passando uma humilhação. Eu sei que você foi injustiçada por esse rapaz, que você ajudou 7 anos, que lhe prometeu tanto, e depois simplesmente ele descartou sem menor pudor, sem menor constrangimento, sem menor consideração. É isso que quer dizer. Da alma, que eu desejarias arrimar-se, encolher a guarida ao carinhoso braço de um companheiro forte. Você desejava estar ao lado dele fiel. Você desejava, e é justo, isso é natural. No entanto, querida, olha aí, no entanto, querida, é da vontade superior, olha aí que
O que é que ele está dizendo? Na sua programação, no seu mapa reencarnatório, foi decidido isso. Se alguém tem dúvida que Deus deseja o melhor para cada um de nós, olha aí que coisa maravilhosa. No entanto, querida, é da vontade de Deus que recebas, por enquanto, nessa encarnação, as vantagens que podem ser encontradas na solidão. Ou seja, na sua programação, no seu mapa reencarnatório, está previsto isto: renunciar à solidão nesta encarnação, trará vantagem para você. Será muito mais importante você cumprir uma vida de renúncia, abrir mão de tudo isso para o seu bem-estar, para você resgatar o seu passado e para ultrapassar a porta estreita que reparei e o nosso encontro vindouro e a sua ascensão mundos mais elevados. Olha, interessante. Se há período de florescimento nos vales humanos, se alguém que tem uma vida feliz, disse ele, dentro dos quais, desse florescimento, nos inebriamos em plena primavera da natureza, somos felizes, existências se verificam, outras que não é feliz, aparentemente isoladas e desditosas, aparentemente, quem está passando a vida de provações rudes, agora de renúncias, o que quer dizer isso? Nas culminâncias da meditação, você vai muito mais meditar nessas questões todas, e da renúncia, que é o caso, a cuja luz, ou seja, a cujo fruto, a cuja conquista, a cuja colheita, a cuja luz nos preparamos para novas jornadas santificadoras. O que é que ele quer dizer com isso, gente? Deus é amor. Deus faz por nós o melhor. Se Deus lhe concedeu esta vida de dores e angústia, é porque tem uma razão. Ou você, para se redimir, precisa passar por isso, como uma forma de redimir-se de algo que você fez no passado, ou que você se comprometeu com vencer essa programação de dores e renúncias, você dá um salto evolutivo. Ou seja, Deus é Pai, só faz o melhor por nós. Deus nos dá em conformidade com nossas necessidades. Estamos ao lado daquele que precisamos estar. Estamos no lugar que precisamos estar. Não tem dúvida disso. Porque Deus não é parcial. Deus é Pai misericordioso e bom, justo. Né? Deus dá em conformidade com nossas necessidades. É isso que quer dizer. Não suponha, disse ele, que a fatal passagem do sepulcro, um desencarne, que ela estava doida para suicidar, o sepulcro abre as portas da liberdade. Não suponha você que você se suicidando, você vai resolver o seu problema, que você vai resolver nessa encarnação, não. Você vai fugir do problema e vai agravar se suicidar numa situação dramática. Você não vai resolver e vai, inclusive, contrair uma dívida terrível. Você está dizendo isso. Porque a morte não redime ninguém. A nós não nos torna santos se você não for santo. Fugir da responsabilidade não vai resolver o problema. Né? Segue-nos, olha que coisa interessante, segue-nos após a morte a lei. Olha, se está na lei que eu preciso me redimir, que eu preciso redimir de algo que eu fiz no passado, não é morrendo que eu vou resolver o problema, não. Enquanto eu não pagar até o último centavo, como diz Jesus, a dívida está lá. Se eu me redimir, na hora que eu pagar. Então, olha, segue-nos a lei depois da morte, a toda parte, vivo ou morto, e o Supremo Senhor, Deus, se exerce a infinita compaixão, e ele o faz, que ele é Pai misericordioso e bom, nos abrem portas à liberdade. Sim, a infinita compaixão, não despreza Deus a justiça inquebrantável. Por mais que Deus nos ama, ele não vai passar a mão na cabeça de nenhum de nós. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. E se existe algo que se reparar, não é porque vai morrer que vai estar ilidido a responsabilidade sua de cumprir, não. Você vai encontrar lá a mesma responsabilidade do outro lado. Porque Deus jamais vai deixar de aplicar a lei a qualquer dos seus filhos. Isso é um ato de amor. Porque se não fosse assim, você não se sentiria motivado a se renovar, a se transformar, a fazer sua reforma íntima. A dor se gemer por essa razão. As dores são bênçãos. Deus nos dá as possibilidades de redimir de um passado, de algum erro, de aprender lições importantes. Está dizendo isso, né? Declara-te deserdado e infeliz, disse Márcio. E, no entanto, ainda não recenseaste, não tivesse a compreensão, não aquilataste, disse ele, as possibilidades sublimes que te rodeiam. Será que você não entendeu, disse ele, em outras palavras, que você está passando por um momento importante de provação, de renúncia, mas você colherá, se bem cumprido essas dificuldades, o fruto extraordinário da boa semente plantada? Isso quer dizer, desistir incapacidade de abraçar os pequeninos de Deus, ou seja,
os filhos do seu ventre, gerado por você, né? Mas por que tamanho exclusivismo? Que os filhos que você pode albergar e assistir só são os filhos do seu ventre e não os outros. São filhos da mesma família universal, né? Qual é o exclusivismo? Com os parentes consanguíneos, que tem que ser seu filho do ventre, já que todos nós somos irmãos. E mais, lembra que você tem 4 sobrinhos, que são seus sobrinhos que estão aqui do seu lado, que você também deve ajudá-los e assisti-los? Olha aí que coisa bonita, né? Não, porque essa exclusividade só tem que ser filho do seu ventre. Não, são todos filhos de Deus. Não enxergaste descer até hoje as crianças abandonadas? Nunca vistes os filhinhos da miséria e da privação, que estão aí na rua, nas calçadas, passando fome, as justiças estão nos sinais, enfim, que estão com doentes nos hospitais, etc, etc, etc. Não são irmãos? Somos filhos do mesmo Deus? Essa argumentação é muito forte, gente. E você acha que essa argumentação, meus caros irmãos queridos, é só para Antonina? Claro que não. Ele não traria toda essa argumentação se não fosse para tocar o nosso coração. Afinal de contas, essas obras, como diz Chico, como diz Emmanuel, são trabalhadas no mundo espiritual para tocar nossas almas, para despertar-nos. Será que a gente tinha essas visões na hora de passar nossas angústias, nossas dores? Não. A gente se sente feliz, reclama de Deus, reclama de todo mundo. Mas, gente, acorda. Nós devemos acordar para. As dores são bênçãos. Deus faz o melhor por nós. Não temos dúvida disso, né? Se não pode ser mãe do seu ventre, das flores da própria carne, se não pode ter filhos seu consanguíneos, por que motivo? Não te fazes tutora, protetora espiritual dos pequenos necessitados e sofredores? Por quê? Não passa a visitar o orfanato, não cuida dos seus sobrinhos, enfim, diz ele. Acreditas, Antonina, que possamos ser absolutamente felizes escutando gemidos à nossa porta? Dá para sermos felizes escutando os que estão ao nosso lado passando fome, dor, doença, sem fazer nada? Será que é possível? Será que é possível deixar de assistir isso ao nosso redor? Haverá perfeita alegria num coração que pulsa ao lado de um coro de lágrimas? Será que eu posso ter tudo e ignorar os que estão ao meu lado, passando toda a necessidade de provação, miséria, fome, doença, etc., e não fazer nada? Dá para ser feliz desse jeito? O mundo não é propriedade nossa. Não, não é. Não é. Não é. O mundo não nos pertence. O planeta não nos pertence. É apenas uma casa que nos foi dada para cumprirmos. Uma escola. A Terra é um grande educandário de almas em que nos matriculamos para aprender. Em outras palavras, né? Nós, os filhos do Altíssimo de Deus, é que fomos trazidos, olha que coisa interessante, que faz importante, trazidos a cooperar nas obras que nos cercam. Ou seja, nós somos trazidos aqui para construir o que Jesus falava lá atrás, o reino de Deus. Quer construir o reino de Deus? Um mundo melhor. Isso é possível construir um mundo melhor se formos protagonistas, colocar um tijolinho a cada dia, para tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esse templo interior vai sendo criado. O mundo melhor não é fruto só dos governantes, não. É fruto do nosso proceder. Nós somos artífices, construtores desse mundo melhor. Quer dizer, nós não somos dono do mundo, não. Nós criaremos um mundo melhor ou não, depende das nossas ações. E você fugindo do mundo, agredindo a si próprio e aos outros com a dor e sofrimento que vai causar, você não vai contribuir. Não somos dono do mundo. Nós somos encaminhados por Deus para cooperar nas obras que nos cercam, para criar um mundo melhor. Esse reino que Jesus falava. Muito bem. É verdadeira felicidade acreditar, disse ele. É acreditar-se alguém favorito dos céus? Você acha que eu sou o favorito do céu? Você acha que Deus é parcial? Que trata um e não trata outro? Que trata um desigual dos outros? Dá para imaginar isso? Então, Deus não seria Deus. Deus não seria Pai misericordioso e bom. Como é que você vai se sentir privilegiado? Não. Como se o Pai compassivo e sábio não passasse de um frágil e parcial ditador? Será? Que diz, você vai ser feliz, você vai ser infeliz. Será que dá para pensar assim? Não. Deus é Pai misericordioso e bom. E nos dá sempre o melhor. Nos dá os remédios amargos quando precisa dos remédios amargos. Olha aí, é isso que quer dizer. Então, o remédio amargo, normalmente nós precisamos dos remédios. Né? Sacode, minha filha, a consciência adormecida. Acorda. Acorda. Lembra-te, disse ele, que o Todo-Poderoso, que Deus, não se adstringe ao nosso particularismo. Não é o que eu quero. Não, é o que eu preciso. Olha a diferença das criaturas falíveis. Não. Muitas das vezes, quando a gente faz as orações, a gente pede o quê? Dinheiro, casa, carro. Será que a gente precisa? Será que Deus nos dando isso vai me fazer um bem? Não, Deus nos dá o que eu preciso. Porque Deus deseja a nossa felicidade.
Então, nem sempre que a gente pede, a gente consegue, porque, às vezes, aquilo pode ser fonte de desgraça, de infortúnio, de descaminho do nosso projeto. Então, a gente entende isso. Que está dizendo o seguinte, você está falando, será que Deus assim, distinguia o particularismo de criaturas falíveis, como somos nós? E não te esqueças de que e não te esqueças de que nos pesam perante a universidade dele, de Deus, de todos os filhos de Deus, inalienáveis deveres do trabalho. Temos que trabalhar, temos que aprender, temos que produzir, temos que avançar. Sem trabalho, ninguém progride, ninguém avança, ninguém aprende, né? Exercitando os preciosos recursos que nos concedeu, os talentos. Ora, se Deus me concedeu determinados talentos, eu preciso colocar esse talento a serviço da humanidade. Se eu sou um médico, se eu sou um juiz, se eu sou um advogado, se eu sou um promotor, se eu sou um lixeiro, se eu sou um faxineiro, são talentos. Coloque o melhor do que eu tenho para desenvolver esses funções. Todos são importantes, todos. Imagina o coveiro. Sem o coveiro, os corpos ficariam insepultos, tem uma importância imensa na qualidade, mas faça bem feito. É isso que ele está nos dizendo. Deus não é parcial, nos dá as tarefas que nós precisamos para o nosso processo evolutivo, né? A fim de alcançarmos, se cumprirmos bem, um dia, se alcançarmos a perfeição da sabedoria e do amor, que é um processo. Adquire-se trabalhando, adquire-se estudando, adquire-se renovando, para a nossa reforma ímpar. Essa sabedoria do amor, da perfeição da sabedoria do amor, se dá com a transformação do homem, com a transformação, com a renovação, um renascer, é deixar a centelha espiritual, o Deus interior que temos dentro de nós, que ele cresça, ganhe autoridade. Como é que é feito isso? Jesus dizia como é que fazer. É a vivência, quais são os deuses, né? Pratique o bem, pratique o evangelho de Jesus, que esse é o combustível capaz de fazer esse Deus interior crescer. Faz brilhar a sua luz, dizia Jesus, pois vós sois deuses. Um dia será alguém com a iluminação se fizer o esforço, se vivenciar os ensinos que Jesus foi portador, para ter a caridade, a benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, por aí vai, né? Muito bem. Sofres em tua organização física, está dizendo hoje agora, que orientaste, você orientou para o personalismo. O que quer dizer para o personalismo? Pensar em você. O centro das coisas não sou o centro das atenções. É isso que eu estou dizendo. Porque um homem, disse ele, cujo padrão psíquico se harmonizou com o seu, em alguns aspectos, era o Gustavo, o rapaz lá, modificando depois seu rumo da vida, ignorando você, deixando de lado, te relegou ao esquecimento, né? Disse ele. Como é que você vai pensar só nessa situação, disse ele, o esquecimento? Choras você, porquanto esperavas encontrar em sua companhia de Gustavo algo da divina presença que te traria serenidade às tuas angustiosas esperanças de mulher dedicada e sensível? Chora por essa questão? Que você achava que ele seria a dádiva que Deus colocou para o seu futuro? Mas será que seria? Deus é que sabe. Deus é que sabe. Se não permitiu que você tivesse esse encontro com eles, é porque sua programação não era esta. E talvez ele não fosse essa pessoa que você imaginava que era. E na sua programação não estava a presença dessa criatura. Olha que interessante. A gente não percebe isso, que às vezes a dificuldade que enfrentamos, nós precisamos passar. Está na nossa programação. Está na nossa programação. Quer dizer isso. As inquietações do sexo tomaram vulto na intimidade do teu santuário, desejo do corpo físico, e padece longo assédio de tribulações, mas dar-se-á que presumas do sexo a fonte exclusiva do amor? Eita, já é 8h40, o tempo voa, né? Impressionante, né? Tanto assunto interessante. Desejo, disse ele, o sexo é a fonte do amor? Você acredita, segundo ele, que o sexo é a única fonte do amor? Ah, não é, minha filha. Serás também vítima desse fatal engano? Aí eu me lembro daquele capítulo, que eu nem vou ver que o horário está estourado. Quem deu uma lida lá no capítulo 18 do livro Nosso Lar, gente, Amor, Alimento das Almas, uma conversa maravilhosa de Dona Laura com André Luiz, quando ele diz, meu filho, o sexo é apenas uma pequena filigrana do grande processo de amor. Nada. O contato amorável, amoroso dos que se amam, dos mais espiritualizados, contato só. Às vezes, só a presença é muito mais importante, às vezes, do que o sexo.
Olha que coisa interessante. Não. Diz a dona Laura lá, a André Luiz, escuta, lembra que quando Jesus falava a mais uns aos outros, está dizendo alimentar uns aos outros. Na hora que a gente ama uns aos outros, está alimentando o espírito. Porque diz a André Luiz lá, que, na verdade, o amor alimenta as almas, porque o alimento do corpo alimenta só o corpo, o espírito alimenta de amor. Olha que coisa interessante. Por isso que alimenta as almas. Na hora que a gente faz esse gesto de amor uns com os outros, que nem o sexo é apenas um gás, nós estamos alimentando o espírito, seguir em frente, sua jornada, nos fortalecendo, né? O sol, o amor é o sol, a irradiar-se através de todos a magnificência da alma. E aí, gente, eles dizem que o amor é esse sol que irradia de seu núcleo, seu coração, como o sol irradia de seu núcleo, radiar-se através de todas as magnificências da alma. Esse é o amor, desse núcleo, de todos os gestos que transparecem. Leiam lá eu trouxe o meu evangelho, não vai dar tempo ler. A lei do amor de Lázaro está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Lázaro fala exatamente isso, que o amor é esse grande sol que de seu núcleo expande. Seja, todo gesto no campo do bem é uma emanação de amor. A caridade, por exemplo, é o amor em movimento, por aí vai. Então, não é só o sexo, não pense nisso, diz ele. Por vezes, diz ele, somos privados de sensações físicas, no caso, somos privados, é o caso dela, do sexo, naquela circunstância, que não está na programação. Que ansiamos o desejo sexual, jovem e tal, inibidos de usar as energias criadoras para apropriar das formas físicas, a fim de buscarmos patrimônios mais altos. E a gente entende, às vezes nós temos reencarnações altamente renunciativas. Veja Chico Xavier, veja Francisco de Assis, veja Ivone do Amaral Pereira, veja Edivaldo Pereira Franco, todos eles. Madre Teresa de Calcutá, ninguém deles se casou. E a missão dele não era essa, era disseminar o amor de outras formas, né? Nem por isso, disse ele, contudo, tais percalços da não procriação nos impedem de exteriorizar o sublime sentimento. Qual? O amor. Represar-lhe o curso desse amor redundaria extinguir o universo. Não é possível acontecer o universo existir sem amor. Todo o universo, toda a construção é um gesto de amor. O universo não funciona sem essa harmonia do amor. Né? Quer dizer isso, né? O que tortura a mente humana em tais ocasiões, do sexo, é o clima do cárcere organizado por nós mesmos. Se as pessoas são privadas disso, às vezes sentem perturbações. Quem lê o livro Francisco de Assis, ele fala das angústias que tinha sobre essa situação, que venceu. Quem viu o filme, por exemplo, de Edivaldo Pereira Franco, ele viu também algumas angústias que sentia, mas a missão dele não era essa. Né? Muito bem. Esse cárcere de mesmo que ele fala. Emurados no egoísmo feroz, que só pensar em si. Não sabemos perder por alguns dias. O que são a reencarnação, senão um pequeno lapso de alguns dias na eternidade, né? Para ganhar na eternidade, ser vencido essa renúncia, vencido esse trabalho, vencido essa fase de castidade, digamos assim, em função de um trabalho maior estabelecido, o ganhar a eternidade, dar um salto se cumprir a missão que veio estabelecer-se, né? Sem nem ceder valores transitórios do momento para conquistar os dons definitivos da vida, algo maior. Se você veio com essa missão, como tantas criaturas vieram, tem uma missão, Deus não faria sem ter uma razão. Ante a moça que eu contemplava, embevecida, feliz, com todas essas explicações de conteúdo profundo, através desse espécie véu de lágrimas, ela não chorando. Diante, o mensageiro prosseguiu, diante da emoção de encontrar aquele ser amado, trazendo tantas verdades, né? Efetivamente, se não podes partilhar da experiência do homem escolhido, disse ele, em fartas circunstâncias que te compele a renúncia da programação que Deus lhe concedeu, por que não lhe consagrar o puro amor fraternal, que eleva sempre, o amor incondicional? Não vai deixar de amá-lo por isso, não. Foi injusto o problema dele, mas continue o seu processo. Continue amando. O amor é incondicional, um sentimento de grandeza, né? Disse ele. Estaríamos, acaso, impedidos de transformar em irmãos os seres que admiramos? Não. Nem todos aqueles que admiramos têm que ser um amante. Não. Admiramos aquela criatura como irmãos amados, queridos, filhos de Deus, né? É a família de Deus, né? Vamos amá-los sim, né? Não deves, outro sim, esquecer que o noivo perjuro significa falta de juramento, o caso que ele jurou e não cumpriu. Atualmente belo na figura fisiológica, vestirá também, mais tarde, o puído traje do cansaço, da velhice. E em breve se não afivelar no rosto a máscara da enfermidade e da morte, disse ele. Vai acontecer. Conhecerá o desencanto da carne, ou seja, do pensar só no hoje, da matéria, do desejo, etc., dar mais valor material,
e estimará vindouramente no silêncio a procura do espírito, do sublime. Entender que o caminho para a felicidade não está no material, é no pão do espírito, não na carne que é passageira e fica aqui. O material fica aqui. Quando nós chegamos aqui, nada trazendo de material, e quando fomos também não levamos. Levamos só aquilo que a tração não come, ferrugem não corre, que Jesus fala, que é o pão do espírito. Muito bem. Se o ama, disse ele, em verdade, por que torturá-lo com sarcar no suicídio, ao invés de cobrar forças para esperá-lo? Olha que coisa interessante. Gente, imagine se esse suicídio, como é que ele não se sentiria culpado, né? Se o ama, espere ele desencarnar. Se o ama, espera. É renúncia isso, né, gente? Do fim do dia, da exigência moral. Aguarde-o se o ama. Se não podes ser o cântaro. Cântaro significa um quartinho, um depósito de água para o viajor querido de agora. Por que não ser o oásis, com muito mais água que o aguardará no destino, no deserto das desilusões inevitáveis? Ele que está agora iludido, se encontrar lá na frente esse grande oásis no deserto, mas vai descedentar-se ali e compreender seus erros e seguir em frente. Além disso, como chegaste a sentir tão clamoroso desamparo? Perguntou Fábio. Se também te aguardamos, olha aí. Você não é só aguardar aqui, nós também estamos lhe aguardando. Lembra que nós falamos como se tem um encontro vindouro? Nós também estamos aguardando você, você não está desamparado, não. Então, nós te aguardamos, que eu, sua mãe e todos que me amam, né? Ávidos, desejosos aqui de sua afeição e de seu carinho. Ou seja, por que você não tem o mesmo sentimento em relação a ele? O rapaz lá, o noivo, né? Antonina sorriu em êxtase, ou seja, ela estava profundamente feliz com todo aqueles encadeamentos de raciocínio e gestos de amor, a despeito do pranto que lhe rolava a fluxo. Não vou dizer, não era pranto de tristeza, não, era pranto de emoção, de êxtase, de estar diante de alguém tão extraordinário e falar a sua alma, ao seu coração. Observando o salutar efeito de suas palavras, animadas, Márcio acariciou os cabelos, murmurando: por que razão esperar os rebentos da carne, minha filha? Os filhos do seu ventre, né? Que pode, para exemplificar o verdadeiro amor, não, você pode amar os outros, não só esse não. Jesus não teve filhos também, não teve, né? No entanto, todos os sentidos, todos nós nos sentimos tutelados em sua vida de abnegação. Todos nós somos protegidos pelo Espírito mais extraordinário de todos. Todos somos tutelados por ele. Jesus não teve filhos materiais. Ele é o exemplo, dizendo ele, né? Prometa, minha filha, prometa, Antonina, disse ele, quando ficar às disposições mentais do Oravante? Perguntou ela. Diante de tudo que estou lhe dizendo, você promete não mais pensar em suicídio, pelo amor de Deus? A mulher digna e generosa, excelsa e cristã, disse ele, com essas qualidades, esquece o mal. E pensa no destino sempre, pensa no futuro. Não pensa só na dor de agora, né? Tudo passa, inclusive. Tudo passa, dizia Chico, e também Maria, Mãe Santíssima, diz lá no livro Boa Nova, fotografado por Humberto de Campos. Ela dizia isso, tudo passa, né? Ouvido mal sempre. Comovidos, André Luiz e Caldeirão, todo mundo, vimos a interlocutora ajoelhar-se. De novo, ela, Antonina, diante daquela toda a linha argumentativa, e foi tocada profundamente na alma, e exclamar sinceramente: comprometo-me a modificar minha atitude em nome de Deus. Ela estava absolutamente convencida de que efetivamente o caminho era esse. Nesse instante, o emissário espalmou as mãos sobre a fronte da enferma, envolvendo-a em jato de luz, que não tocaram tão somente a matéria perispírita, não só o corpo espiritual, mas se detém também pelo corpo mais denso, fixando-se essas energias sublimes no tórax, enfim, nos órgãos e nos órgãos genitais, para exatamente frenar aquele desejo sexual, etc, etc. Logo após, Antonina, empolgada pela mãezinha dele, e pelo companheiro espiritual, no caso Fábio, afastou-se para agradar o repousando discussão na companhia da mãe. Incumbiu o Calderaro de, no retorno dela, trazê-la direto ao corpo, colocá-la, esperá-la para o retorno de manhã. Edificado com as informações da noite, André Luiz estava regozijando com as informações, regressei na companhia dele ao quarto da senhora Zorito, quase suicida. Entre 6 e 7 horas da manhã, a genitora desencarnada mãezinha trouxe a filha, em cuja fisionomia fulgurava ignorada e incompreensível felicidade. Ela foi na visita da mãe fazer um grande passeio, depois dessa história toda, e voltou renovada, feliz. O instrutor ajudou a colocar no envoltório de carne, né? Cercando o cérebro, ele aplicou emanações fluídicas anestesiantes. Olha que informação interessante. O Calderai colocou fluidos anestesiantes para que não fosse permitido
o júbilo de recordar inteiramente aquela situação, as particularidades que ela tinha vivido. A experiência da noite, se guardasse integralmente essas lembranças, disse Calderaro, provavelmente enlouqueceria de ventura e, muito provavelmente, talvez tentasse abreviar o seu retorno no mundo espiritual. Destarte as alegrias que ela intensivamente vivida seriam arquivadas, ou seja, todas aquelas que eu consegui lembrar, porque Deus é muito sábio, só fazer ela recordar aquelas coisas que de utilidade para ela, mas ela guardou tudo em seu coração, em seu organismo. Ela seria arquivado como se fosse forças novas, estímulos desconhecidos que ela não lembrava no total, coragem, satisfação, de procedência ignorada. Ela se tinha profundamente fortalecida, ao contrário de antes de pensar em suicídio. Com efeito, daí a minutos, Antonina despertou, com outra criatura, sentia-se animada, quase feliz, disse ele. Um pequenino dos sobrinhos penetrou ao quarto dela, chamando ela, para acordar. E a tia contemplou alguma energia prodigiosa que ela desconhecia, mas ela estava radiante, né? Achou indizível contentamento com o sol, que passava na vidraça, bendizia o quarto humilde, e ela modificou o seu estado de espírito completamente, né? Atendeu o desígnio de Deus e sorria. Aí, como é que eu vou pensar em suicídio? Como é que pode um negócio desse? Disse ela. Não fora queimada por Deus com maravilhoso número de bênçãos, que ela agora entende pelas explicações dadas por Fábio, né? Contemplou a criança e a companhia para descer. Ele chamou ela para descer do jardim para ver as flores que estavam desabrochando e tal. E ela dizia, mas o que importa, o maluco do coração, se eu não conseguir me casar e tal, diante dos trabalhos sublimes que eu poderia executar? Sou sadia, sou jovem, né? Os filhos da minha irmã, os seus 4 sobrinhos, não lhe pertencem igualmente, né? Serão filhos de Deus, irmãos do meu jeito? Não seria mais nobre viver, útil, esperando sempre a inesgotável misericórdia do Pai? E a criança, titia Antonina, chamando ela para ver as flores, né? O resultado dessa experiência é que ela estava completamente renovada. Vamos ver a roseira nova e tal. O menino estava muito feliz, alegre, tinha cerca de 5 anos. Observando a restauração das forças, vimos-la, disse André Luiz sinceramente, rejubilados. Todos ficaram felizes com a renovação dela, né? Levantar-se e responder, sorrindo. Já vou, meu filho. Veja, ela entendeu a mensagem que efetivamente Fábio colocou. Todos somos irmãos, somos filhos de Deus. Veja, gente, quantas informações interessantes. Eu sei que o tempo está bastante apressado, mas se desejar fazer alguma pergunta nesse capítulo, tantas informações interessantes, será um prazer. Se não, eu queria agradecer a companhia generosa de cada um de vocês e convidá-los para o nosso encontro da próxima quarta-feira, se Deus nos permitir, certo? Uma boa noite, fique com Deus, saúde e paz.